Winners! Acho que comecei mal. Porra, põe mal nisso, hein? Vamos ver se eu comecei mal ou se eu tenho o direito de começar mal ou não. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Claro que junto com isso, a gente vai falar um pouco sobre censura. Estou aqui sempre com os meus grandes amigos Paulo Jabardo. E aí, pessoal? Thiago Januzzi. Opa, acho que eu vou te censurar, hein, cara. Porra, vamos ver. E aqui a gente tem um convidado, ilustríssimo convidado, João Paulo Tavares Bastos, o advogado. Fala, João. Olá, André, é um prazer estar com você, com o Paulo, com o Thiago, com os ouvintes do Quina do Mundo. Eu achei muito bem-humorado desde a escolha do nome, do terraplanismo e da atualidade dos temas que vocês têm abordado. Sou um entusiasta, sou João Paulo, falo de Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina. Por um acaso também sou primo do Paulo José e militamos em favor das liberdades, na condição de paráclito. Paráclito, para quem conhece o texto bíblico, né? Paráclito significa, a origem etimológica da palavra advogado vem do termo grego paráclito, que é o cúmplice, o amigo, o confidente, aquele que fala em nome de alguém, né? E essa é a nossa função como defensores da liberdade. Perfeito. Muito bom. Excelente. Vamos lá, galera. Liberdade de expressão. Que bicho é esse? Porque o conceito a gente já sabe. Cala a boca, cara. Para de falar, mano. Eu só paro de falar perante os meus advogados, tá ok? Não, a sua fala tá me ofendendo. Eu vou te cancelar. Foda-se. Mas se você for me cancelar que nem a audiência cancelou os participantes do Big Brother, aí eu tô fudido, né? Porque afinal, né, a média foi 99% de rejeição. É a era do cancelamento. Cancelamento até da liberdade de expressão. Eu acho que a gente podia começar pensando ou falando sobre... E aí? Eu posso falar tudo o que eu quiser porque eu tenho esse direito? Em termos, você até pode. Por quê? No direito a gente tem sempre uma correspondência entre o que é o direito e a consequência do exercício desse direito. O que é o direito e o que é, por outro lado, a responsabilidade pelo exercício do direito. Não existe nenhum direito absoluto, nem sequer o mais importante deles, que é o direito à vida. Portanto, isso é verdade que no ordenamento constitucional brasileiro, a vida pode ser ceifada pelo Estado em execuções capitais em caso de guerra, né? Então, nem a vida é um direito absoluto, já que existe uma exceção em estado de guerra, quando o Estado pode tirar a vida de alguém, né? Ou a legítima defesa, que é uma escusa para aquele que, diante de um risco, tira a vida de outrem também. Então não existe direito absoluto, e o direito de expressão, a liberdade de expressão, que é caríssima a todas as democracias, indispensável para qualquer regime democrático no mundo, também não é um direito absoluto. A própria Constituição diz, ela tem no seu núcleo mais duro, que é o artigo 5º, não é? O núcleo mais duro da Constituição é o artigo 5º, que regulamenta os direitos e garantias fundamentais. Ela tem lá 2 incisos dedicados especificamente à liberdade de expressão, salvo engano, o 4º e o 9º. O 4º de modo geral, mas mesmo nesse de modo geral, ele garante o direito de liberdade de expressão e veda, por exemplo, o anonimato. E depois no artigo 9º, no inciso 9º, ele vai um pouco mais específico quando ele fala de crença, quando ele fala de posições científicas, posições políticas, então ele faz uma proteção um pouco mais específica. Então, como é que você tem o direito, mas ele não é absoluto? Bom, isso a gente só consegue reconhecer quando há um abuso no exercício desse direito, não é? Porque a própria Constituição, ela defende a dignidade da pessoa humana, ela defende o teu direito à privacidade. Então, todos esses outros direitos têm que ser entendidos de forma harmônica e eles acabam um contingenciando o outro. Eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser, eu não posso ser censurado. O que é censurado? É que antes de eu dar a minha opinião, alguém diga se eu posso ou não posso dar. Agora, se no exercício desta minha liberdade de expressão eu ofender a sua honra, eu te imputar uma prática criminosa, ou eu levar uma multidão de pessoas a um procedimento completamente equivocado, eu posso vir a responder por esta minha liberdade de expressão, não é? A minha liberdade, o meu direito não pode ser exercido para o mal de alguém ou da coletividade. Senão eu estaria aí cometendo uma outra figura, que é o abuso de direito, que também existe. Ô, João Paulo, então me explica uma coisa aí, né? Aqui no Brasil é mais ou menos comum, tá? Então, principalmente, sei lá, alguma figura pública que acaba
caindo nele que vai sair uma matéria de jornal sobre ele, geralmente corrupção, coisa parecida, e você tem jornais sendo censurados antes de publicar a matéria. O nosso judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, ele tem sido muito vigilante em relação a isso. Nós tivemos alguns casos muito emblemáticos na história recente, desde a biografia proibida do Roberto Carlos, que foi um caso que teve êxito, até umas fofocas mais recentes que foram impedidas de se publicar. A regra geral, e a imprensa tem ainda uma proteção ainda mais importante. Eu tenho liberdade de expressão, como cidadão, como eleitor, como eventualmente militante de uma força política, enfim. Mas a imprensa ela tem uma proteção específica pelo papel que ela desempenha. Então a imprensa poderá vir a ser contingenciada, mas isso em situações muito restritas. Por exemplo, se isso prejudicar uma investigação que está em andamento e que pode, de repente, vitimar um inocente, se esta matéria for considerada um segredo de Estado, mas se fosse um segredo de Estado, seria melhor guardado do que geralmente se tem dado. A honra de um político, que é geralmente o que motiva esse tipo de pedido, Paulo, o político, ele tem a sua honra, entre aspas, mais elastecida porque ele é uma figura pública. Quando ele chega num evento público, ele é convidado a ir ao palanque, ele de repente consegue mais fácil uma reserva no restaurante porque ele é político, não é? Ele vai ter acesso a uma série de homenagens porque ele é político. Ora, se para o bem dele, para a propagação do nome dele, essa figura pública dele é ostensivamente útil, para a crítica também o será. Então é diferente, por exemplo, eu pegar e escrever num blog, falar mal da Dona Maria, que é uma dona de casa, que está lá na casa dela, e eu vou lá e destruo a honra dela. Isso é uma situação, é uma infâmia da minha parte, ir lá e destruir a vida daquela pessoa. Agora, se eu falo mal de um político que está ocupando uma tribuna, um espaço privilegiado de fala, se ele é remunerado para isso, ele é um parlamentar, a função dele é falar, é óbvio que ele não pode se ofender como a Dona Maria, que eu falei lá atrás, porque ele optou por uma vida pública, optou para o bem e optou para o mal. Se ele quer discrição, vai jogar xadrez, vai ser bibliotecário, vai fazer outra coisa. Mas a gente tem uns casos de tentativas de censura, né, ou também de processo, né, no caso de humor. Fazem uma charge esculhambando um político ou uma figura pública, no dia seguinte já tem lá 30, 40 advogados com processos enormes em cima do cara. Então, beleza, ele conseguiu publicar aquilo, mas a vida dele virou um inferno a partir daquele momento, né? Você tem toda a questão do lawfare que é usado em cima das pessoas, né? Então, eu tenho o direito de falar o que eu quiser e eu tenho que assumir essa responsabilidade. E às vezes, mesmo que o jornalista, por exemplo, que ele pode ter a vida dele destruída, porque dependendo do que ele falar, ele pode responder processos no Brasil todo. Uhum. E aí o cara não consegue exercer o direito de defesa, porque o cara não tem condições de pagar advogado. Exato. Ou mais do que isso, comparecer às audiências, porque, por exemplo, no juizado especial, se você não comparece à audiência, você é tido como revel. Então, se o cara responder 100 ações, ele tem que ir para 100 fóruns em 100 datas diferentes. Isso gera um transtorno terrível. Em épocas de milícias digitais, de blogs e outros instrumentos de informação online que a gente tem presenciado, isso é feito de forma orgânica. Ladrões da honra alheia, milícias que escolhem alguém para destruir e são muito eficientes nisso. Daí o papel importante de algumas instituições. Uhum. A ABI, por exemplo, né, a Associação Brasileira de Imprensa, e a Ordem dos Advogados do Brasil também. Porque tanto o advogado quanto o profissional de imprensa, ele isoladamente ele é muito frágil. Né? A não ser que ele esteja num grande órgão, que tenha aí um aparato jurídico para lhe dar suporte, pagar suas passagens e tal. Mas a maioria não é assim. Teve um caso agora no Paraná, né? Esqueci, os jornalistas que acho que foram procuradores ou delegados da Polícia Federal, eles fizeram alguma matéria lá, e aí de repente apareceu, acho que o delegado, o procurador, não lembro, cada um ia fazer um processo numa cidade diferente. Os caras fazia 4 meses viajando cada dia de cidade em cidade para conseguir responder a essa enxurrada de processos. Teve uma também de um jornalista na questão, acho que foi alguma igreja dessas que processou o cara também em mais de 100 lugares diferentes, né? Eu acho que isso tem uma vantagem estratégica, mercadológica para os advogados. Porque a imprensa geralmente fala muito mal de nós advogados, que a gente defende bandido, que a gente quer tirar bandido da cadeia e assim por diante. Então, assim, talvez se a imprensa, como precisará da nossa mão de obra,
respeite o contraditório, o devido processo legal, a ampla defesa, que não são tão caras e que custaram a vida de tanta gente, a liberdade, a saúde de tanta gente que construiu esse texto constitucional, que é muito bom. O nosso texto constitucional é muito bom. Só que ele foi feito numa outra época, uma época que, infelizmente, a geração presente desconhece. Então ele vem com uma série de amarras contra o arbítrio, ele vem com uma série de amarras contra o mando. As liberdades de expressão, elas foram, e isso tem que ser entendido hoje, tá? Quando a mentira é estatal, isso tem que ser lembrado. Por quê? Porque essas amarras que constam da Constituição, elas foram justamente feitas num conceito liberal de contenção do Estado. Contenção, você não pode me calar. A música do Chico, Cálice, e nesse contexto de repressão, foram feitas algumas amarras constitucionais para tirar a mão do Estado da nossa boca. Pois bem, e agora que o Estado mente? E agora que o Estado, ou que um ente, uma figura proeminente da política, fala uma bobagem qualquer e fala que isso é em nome da liberdade de expressão? O veneno está dentro do frasco do remédio. Mas João Paulo, então eu acho que a gente pode voltar aqui um pouquinho no tempo e falar um pouco das nossas constituições. Porque, cara, na época do Império, na Constituição de 1824, lá estava escrito que a garantia da liberdade de expressão, só que com uma aspas que quem tinha liberdade de expressão nessa época era a burguesia. E aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Com o Vargas, quando o Vargas entrou, ele praticamente foi o cara que instituiu a censura. Ele não tirou a garantia da liberdade de expressão, mas instituiu a censura dentro, né, do Estado, que isso nunca tinha sido colocado como um instrumento dentro da máquina pública, vamos dizer assim. Na verdade, censura, ela sempre existiu, né? Qualquer grande... Não, sim, mas inserida no discurso... Né? Sim, no discurso público. No discurso público, Vargas começou isso. O que o André está falando tem absolutamente pertinência, porque todo o período da mais longeva Constituição que nós tivemos, que foi a de 1824, foi a que perdurou por mais tempo, ela perdura toda, a de 89 vem, e só em Vargas é que nós temos de fato o exercício do Estado para fechar um órgão de imprensa. Exato. Inclusive, se você olhar no final do Império, quando o Império estava em crises gravíssimos, você vê caricaturas do imperador, de sua família, do presidente do Senado, engraçadíssimas, que circulavam. Aquilo seria um Cacete Planeta daquela época, seria uma comédia, um stand-up, que era a imprensa que se tinha, e você pega os jornais da época e você vê que o Estado era mas muito mais tolerante, Estado monárquico, muito mais tolerante do que a gente tem visto na Primeira República, né? Na Primeira República, com Vargas, então, isso se torna uma política de Estado, essa é a diferença, porque até então ninguém se preocupava se era legal ou se não era legal. Descia o porrete, tacava fogo no jornal e acabou. Mas não era uma política de Estado. A partir de Vargas, isso passa a ser institucionalizado como uma política de Estado, não deixou de existir depois que o Vargas vai embora, e volta com força também estatal, e aí com os préstimos de alguns, inclusive, juristas da época, que davam áreas de legalidade ao aparato repressor depois de 64. E aí, só complementando, em 67, a liberdade de expressão, quando foi a Constituição de 67, continuava garantida, ninguém nunca tirou isso da Constituição, a liberdade de expressão, só que aí não é nem numa Constituição de 1824 que garantia a liberdade de expressão, nem quando Vargas instituiu a censura na prática, eles continuaram com a liberdade de expressão, só que aí em 67 já é ditadura mesmo, e aí, ok, você pode ter liberdade de expressão, e se você seguisse a ordem pública e os bons costumes. Eu acho que isso vai se agravando, e aí é terrível. Bom, aí você chega em 69, né, entra o AI-5, certo? Sim. Que você tinha que mandar a pauta, os jornais tinham que mandar a pauta para um censor. E aí tinha os jornais lá, publicavam receita de bolo, ou versos de Camões, né? Não lembro qual que era qual, mas... Não, isso eu estudei bastante, porque eu fiz publicidade. O Estado de São Paulo, toda matéria que era censurada, em vez de eles cortarem matéria e substituírem por outras, eles colocavam trechos Os Lusíadas, e o Jornal da Tarde, que é o vespertino deles, colocava receita culinária.
foi censurado tantas vezes, foram vedadas mais de 1.100 matérias de conteúdo político, né, nessa época, que publicaram 2 vezes os 8.116 versos do poema de Luiz Camões, cara. De 69 a 75, 2 vezes. Mas só um comentário aí da censura da ditadura. Eu acho mais interessante também você pensar no que passou na censura. Porque a quantidade de música irreverente, engraçada, crítica que passou, dá pra ver que essa inteligência militar da censura era incrível, né? Os caras não entendiam. Os censores não eram mentes brilhantes, né? E aí tem todas aquelas lendas, eu não sei até que ponto é verdade, quais casos são verdades ou não, né? Por exemplo, lá na Escola Politécnica da USP se dizia que o Grêmio Politécnico publicou um livro, né, Bombas Hidráulicas. Opa, é subversivo, tem bombas, entendeu? Cara, não duvido. Eu não sei se é verdade, né? Mas é o que se fala, né? Eu não duvidaria, cara. Só piadinha assim rápida, né? Não tem a ver com o Brasil. Mas minha mãe tava viajando, acho que ela tava indo pro Chile na época da ditadura, lá também. E ela tava com um livrinho que não tinha nada a ver, sabe? Um livro de poesia, uma coisa assim. Só que a capa era vermelha. Meu amigo, na fronteira. O milico lá lendo a porra do livrinho, pela pura capa ser vermelho, o cara achou que era algo conteúdo subversivo. Se bobear até devia ser, né? Só o cara não quer entender isso que era. O problema básico desse tipo de censura, né? E é por isso que eu acho que ela tende a não dar certo ao longo prazo, é o seguinte: se você tá censurando, quer dizer, de certo modo você tá dizendo, olha, o que ele tá falando é verdade. Senão, o que você faria? Você divulgaria o máximo possível e dizer, olha o que essa gente mente. Uhum. Então, assim, você censurou, é um selo de autenticidade no negócio. O censor, geralmente, é um tarado egoísta. Ele vê alguma coisa que ele acha sensual e ele não quer mostrar pra ninguém. Isso aí. Faz sentido. Aquilo naquela sala do departamento onde ele trabalha, com pouca luz, com uma persiana velha, e ele acha que aquilo é dele. Ele não pode mostrar pra ninguém. Se ele achar interessante, aí que se torna secreto mesmo. Ele é um tarado egoísta. Tá, mas a gente tá falando dessa censura estatal, assim, bem clara, indiscreta, né? Por exemplo, né, como a gente falou antes, né, como você pode usar o lawfare, né, como uma forma de censurar o seu adversário, né? Não deixar aquele cara falar uma coisa que vai te atrapalhar. Nós temos no Brasil uma experiência de autorregulação muito interessante, que é o CONAR. Salvo engano, o nome é CONAR. CONAR. Vocês que são da área da publicidade conhecem isso muito bem. O Saulo Ramos, meu colega falecido, ajudou na formulação disso, que é a autorregulação para impedir que propagandas, pelo menos foi assim que eu entendi o primeiro conceito, para impedir que informações nefastas ocupassem a publicidade de forma a desinformar ou a gerar um prejuízo, não só para os consumidores, mas para o mercado. E hoje, o nosso desafio, como a gente, na época da Constituição, a gente estava vindo do regime de força e a preocupação era distensionar, hoje a liberdade de expressão, ela merece novos olhares em razão da terra de ninguém que se tornaram as redes sociais, não é? Onde você tem uma dificuldade muito grande de controle de conteúdos, de defesa desses conteúdos, salvo aquilo que o Thiago falou, dos controles éticos que as próprias redes sociais, o Instagram, o Facebook, eles têm de denúncia e tudo, mas muitas vezes isso é acionado ou isso entra em efetividade depois que já houve um estrago muito grande para a imagem das pessoas que foram diretamente atingidos, né? Então, hoje tem muito calhorda fazendo uso da liberdade de expressão. Você lança uma infâmia com relação a alguém para tirar a credibilidade daquela pessoa, daquele discurso, você ofende aquela pessoa, né? Essa é uma estratégia denunciada pelo Schopenhauer, né, de você falar mal do interlocutor, atacar o mensageiro e não a mensagem, e aí depois disso a pessoa não vai mais ter o espaço necessário para recompor a sua honra, recompor a sua dignidade, né? Então, liberdade de expressão, justamente, essa é mais uma demonstração de que ela não é absoluta, né? Ela precisa ter esse contingenciamento, porque a liberdade de expressão é a liberdade para a verdade, é a liberdade para o esclarecimento, ou pelo menos para as opções, já que verdade é um conceito difícil de você mensurar, mas é liberdade de opção consciente. Se você destrói aquele que pensa diferente, se você destrói quem não concorda com você, você não está fazendo um exercício de liberdade, você está fazendo um movimento de extermínio, de ódio. Confunde muito, né, principalmente nas plataformas, né, Facebook, Twitter, etc. O discurso de ódio
defendido como liberdade de expressão. Você está deliberadamente atacando um grupo de pessoas e muitas vezes até, aí é um caso até um pouco mais complicado, que é o discurso, por exemplo, homofóbico justificado como liberdade religiosa. Fala assim, não, eu sou homofóbico porque tá na Bíblia, então é meu direito de exercer a minha liberdade religiosa, né? Então aí eu acho que entra numa guerra, né, nas redes isso. Falo como cristão que sou. Veja que isso não está nada correto, porque liberdade de expressão é um direito público, um direito que se exerce perante alguém, e liberdade de culto é um direito meu, é um direito subjetivo meu, que eu pratico no seio da minha alma, na comunidade que eu escolhi, ou dentro da minha casa. Então são dimensões completamente diferentes, e não justifica de forma alguma o discurso de ódio por uma opção religiosa. E estão aí as comunidades, eu como cristão que sou, tenho que denunciar isso. Estão aí os achares, as maldades que se tem perpetrado, por exemplo, contra as pessoas de culto de cultos africanos, não é? Justamente com uma série de atitudes, de preconceito, que prejudicam muito a manutenção dessa cultura imaterial e dessas práticas. Então, a liberdade de expressão não autoriza de forma alguma o discurso de ódio. O que é mais impressionante é que a legislação ela tem uma dificuldade. Para ela ser boa, ela tem que ser um pouco adiante do tempo, tem que ser utópica, para conduzir para um ideal que se espera alcançar, mas ela também tem que ser garantista. Ela não pode abrir mão das conquistas históricas que trouxeram ela até aqui. É difícil você conseguir manter uma legislação atualizada por conta da dinâmica que há. Mas as redes sociais hoje são terra de ninguém. Hoje a minha filha, com certeza, ela tem muito mais interação em rede social do que televisão. Ela tem televisão no quarto, eu nunca vi ligado. Mas eu nunca vi no quarto dela sem que ela tenha o celular na mão. Bom, a gente está falando aqui de limitações aí da liberdade de expressão, né? Uma coisa que sempre limita é o que se chama de conteúdo danoso ou ofensivo, certo? Que é o que você está falando aí. Tem algumas coisas que são óbvias, né, nessa discussão, que é o famoso exemplo, gritar fogo num cinema lotado, certo? Se não tem fogo, cara, você está arriscando a vida de centenas de pessoas, né? Então é óbvio que essa é uma questão fácil. O problema é o seguinte, a fronteira não é clara, né? Então, se tem esse extremo, é fácil, mas se você pode mover um pouquinho mais para a esquerda ali, ou sair um pouco desse extremo, começa a ficar complicado. Então você vai ter um problema de hierarquia de danos ou ofensas, né? Então, por exemplo, eu chego aqui, olha, esse teu chapéu aí, André, me ofende profundamente, cara. Isso me ofende profundamente, cara. Como é que a gente mede esse tipo de coisa? E isso piora muito quando entra em questão religiosa. Mas, Paulo, por isso que eu acho que é tênue a liberdade de expressão. Na verdade, não é liberdade de expressão, não. Pra mim, o crime e a censura, eles têm uma linha tênue ali. Porque assim, você pode virar e falar pra mim, porra, não gosto do que você tá usando. E eu mandar você pra casa do caralho. E a gente termina ali. Só que quando a gente tem uma liberdade de expressão que vai contra uma lei, que é um crime, é uma calúnia, uma injúria, uma difamação, seu comentário é homofóbico, machista, racista, preconceituoso ou traz algum assédio moral, aí você, cara, se você se sente dentro disso, você precisa acionar isso aos meios legais. Por exemplo, você falou que o que eu tô usando aqui te agride, cara, pra mim, o que você falou é assédio moral. Porque isso aqui é do Fluminense, cara. Vem do coração, isso aqui é história do carioca. Salgueirense, tijucano e tricolor, caralho. Só que... Meu pai, você falando isso, seu Paulo Jabardo, tá ofendendo o meu pai, cara. Mas aí o Paulo tem um ponto bom, tá? Porque acho que a gente pode falar um pouco também da questão do... Assim, que aí não é uma questão mais tão legal, mas que é do politicamente correto. Que a gente tem até uma autocensura por causa do politicamente correto. Aí eu concordo um pouco com o Zizek. Que ele fala assim, cara, a gente tem que usar o politicamente correto pro que ele tem que ser usado, sabe? Pra defender minorias, pra defender coisas que tem qualquer tipo de discriminação ou perseguição estrutural, sacou? Só que o politicamente correto não é tipo ele não abarca um direito universal que protege você de ser ofendido por qualquer coisa, sacou? Mas eu acho que vai além disso. Você proteger LGBT, aí o que o cara fala? Não, você tá sexualizando as crianças, então você não pode fazer propaganda pra criança. Isso tem lei, tem países que tem lei disso aí. Não, entendeu? E aqui no Brasil tem gente, estão sempre tentando propor isso. E aí o cara fala, não, mas eu não tenho problema com gay. O problema é estar beijando um homem na frente do outro, na frente de uma criança, que tá sexualizando a criança. E por isso que eu falo, a fronteira é bem larga e bem cinza. Sim. Mas assim,
assim como o André falou, existem algumas balizas que nos orientam para chegar a saber onde é que é a liberdade de expressão e onde é que se transbordou. Por exemplo, o que todo mundo está de acordo, absolutamente de acordo, é que uma coisa ruim é a censura prévia. É eu proibir você de falar. Censura prévia é antes de você falar, ou antes de você expor, eu não deixo. Eu não quero que você fale. Isso é uma coisa. A censura pode ser literária, crítica, científica, de alguma coisa que eu já disse, é completamente diferente. A partir do momento que eu falei, isso é de domínio público, qualquer um pode ir lá questionar os fundamentos do que eu falei, verificar se aquilo que eu falei parte de premissas verdadeiras. Então, uma primeira baliza, que eu acho que todo mundo está de acordo, é como é mal, como é ruim a censura prévia, que é você ser impedido de uma manifestação sua, que eu nem sei se é legítima, se é boa ou se é ruim. Isso é censura prévia, primeiro. Segundo, há uma outra situação também, que não é sobre liberdade, é sobre igualdade, mas eu tomo de empréstimo do Boaventura Souza Santos, quando ele diz o seguinte, tentando conciliar com o que o Thiago mencionou do Zizek. Todos têm direito a ser iguais quando a desigualdade me diminui. E todos têm direito a ser diferente quando a igualdade me anula. Excelente colocação. Certo? Quando a igualdade me anula. É justamente essa compatibilização do politicamente correto que se fala. Claro, isso é dinâmico. E a gente não achava que o mundo pudesse dar marcha ré de solavanco tão rápido. Marcha ré de solavanco, não é marcha ré, não é só parar, é da marcha ré de solavanco. Então é claro que o politicamente correto também é dinâmico, também muda. Coisas que eram absolutamente razoáveis na minha infância, hoje eu teria vergonha de contar, cada piada que eu achava graça. Isso é dinâmico e a gente tem que entender a dinâmica. Mas se por um lado o politicamente correto se tornou, vamos dizer assim, mais elastecido, mais constrangedor para quem comete a gafe, por outro lado, também existem práticas que ninguém imaginou mais que se poderia falar. Existem discursos que há 5 anos atrás, quem pensava assim, pensava escondido. Não falava de público, né? E hoje tem comunidade, tem 1000 palminhas, e quem é contra não fala, mas tem 1000 palminhas lá de gente elogiando discurso de ódio, homofóbico, racista, não é? Nazista, declaradamente nazista. Sim. Essa é uma discussão importante, inclusive. O cara tem direito de expressar a sua expressão, a sua opinião enquanto nazista? Isso já me perguntaram em sala de aula. Eu tenho. Depois ele vai responder por isso. Responder como? Aí que tá a questão. A segunda baliza, que é o que o Thiago falou, ou foi o Paulo que falou mesmo, é o seguinte, eu tenho um direito à liberdade de expressão, mas eu tenho um direito que tipifica, ou seja, que diz que é crime diversas outras condutas. E eu tenho, por presunção proporcional, que conhecer todas as leis. Eu sei que ninguém conhece, mas se eu tenho a liberdade e eu uso essa minha liberdade para cometer uma figura típica, injúria, calúnia, desinformação, pânico coletivo, liberdade para cometer um crime. Então eu sabia o que eu estava fazendo, eu cometi um crime. Não é uma questão mais de liberdade de expressão. Você teve a liberdade de expressão e agora você vai responder pelo abuso no exercício desse direito. Então eu quero fazer uma pergunta pro pessoal aqui. Vamos pegar um livro. Eu nunca li, não tenho interesse em ler e me disseram que é uma bosta. Mas é um livro influente e ele cai bem nisso aí. O Minha Obra do Hitler. Minha Luta, né? Mein Kampf, Minha Obra. Sei lá, bom, pode ser Minha Luta, minha... pode ser, eu posso ter... Isso é um ponto bom, Paulo, isso é um ponto bom. Em vários países do mundo, e eu não sei como é que é no Brasil, é proibido a publicação desse livro. No Brasil, não. Não, mas a apologia ao nazismo é crime. Sim. Mas assim, o que vocês acham disso, por exemplo, na Alemanha ser proibido? Porque tem duas questões. Primeiro existe uma questão filosófica, né? Pô, será que a gente pode proibir de escrever um livro, coisa assim? E existe outra questão que é mais metodológica, né? Porra, se o pessoal está escrevendo esse livro, vai sair um monte de gente morrendo, então será que vale a pena a gente já preemptivamente proibir isso? Mas, Paulo, esse é um bom ponto, né? Uns anos atrás, eu lembro um amigo meu tava viajando, né? E ele mandou num grupo lá nosso, dos amigos de Brasília, ele tava no aeroporto e ele tava horrorizado, porque ele tava na livraria do aeroporto, ele tirou uma foto da vitrine e tava lá o livro do Hitler. Ele, porra, absurdo, como é que vende essa porra desse livro? Achei que era proibido. E eu falei, não, cara, o livro não é proibido, não deve ser proibido. Não deve ser proibido, eu concordo plenamente. Assim, eu falo, porra, eu sou historiador, cara, se a gente proibisse esse livro no Brasil, ia dificultar muito pra
qualquer linha de pesquisa que estudasse a Segunda Guerra Mundial, essa coisa. Não teria como analisar direito o que passava na cabeça do povo alemão sem esse livro. Não só ele, como diversos outros livros que você pode fazer uma lista imensa. Isso se torna um fetiche também para muita gente também, né? Eu tenho uma história de um amigo meu, tá? Diz que ele tava fazendo cursinho, isso no começo dos anos 90, para entrar na faculdade, e tinha, acho que um professor que era um velhinho judeu, tá, que tinha sobrevivido o Holocausto, tudo assim, não é? E tinha um cara lá que era um neonazista. Diz que ele sempre sentava no fundo, não sei o quê. Chegava naquela aula, ele sentava na primeira carteira com a porra do Mein Kampf do lado ali. E assim, é o tipo de situação, porra, cara, extremamente desagradável. O que eu acho que devia acontecer, deveria ter ocorrido uma pressão social dos colegas, falou, porra, dá uns tapas na cabeça do cara, fala, vamos parar com isso, não sei o quê, né? É lógico que acho que naquela época a gente estava recém saído do regime militar, então liberdade de expressão estava mais em voga naquela época do que hoje. Mas assim, eu me coloco na posição do professor, né, cara? Que coisa horrível. Como é que a gente trata uma situação dessa? Se é que é pra se tratar, né? Que também é... porque nesse caso acho que se bobear até um assédio moral pro velho. Eu não sei, eu acho que isso devia ser pressão social, assim, dos colegas, não sei o quê. Agora, o que acontece, por exemplo... coleguinha lá de sala devia ser muito bem intencionado pegar uma carteira e quebrar na cabeça do cara, mas... né, e fazer ele comer giz depois. Peraí, a gente tá fazendo piada aqui, o Quina do Mundo é contra a violência, né, e tá falando é uma carteira virtual, certo? Isso, né, imaginária. Aham. Então, esse tipo de questão que no final das contas, é o que o pessoal tá fazendo agora, né? É puxando a fronteira pro extremo ali. Uhum. Eu adoraria poder proibir a publicação dos discursos do Bolsonaro, mas eu não posso fazer isso. Puta, cara, você acabou de matar 100 brasileiros, mano. Eu não posso fazer isso. O editor gaúcho do livro do Mein Kampf, que não foi só esse o livro que ele publicou, ele foi condenado por crime de racismo. Essa condenação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O racismo no Brasil é um dos poucos crimes que é imprescritível. Significa que o tempo não impede a persecução penal, não impede que ele responda pelo que fez, né? Mas o livro foi publicado, ele depois foi condenado. É assim que se resolveu no âmbito do direito. Não se impediu a publicação, mas a divulgação assintosa que ele fez dessa forma de pensar excludente, assassina, foi passível de uma reprimenda por uma condenação de 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de reclusão. Perfeito. Você fez um comentário que eu achei muito interessante, João Paulo, no começo, assim, e hoje em dia, novamente, é a tecnologia mudando as coisas, tá? Que é a liberdade de expressão é diferente da liberdade de imprensa. Uhum. Por que eu tô levantando esse ponto aí? Porque se você volta 20 anos atrás, era claro o que era imprensa e o que não era. Hoje em dia, as coisas estão bem mais difíceis. Não seria o caso de estender essas coisas de liberdade de imprensa para todos? Porque me parece assim, então, você tem um blog, e ainda mais que hoje em dia não é mais obrigado a ter diploma de jornalista. Antigamente você ainda podia fazer essa não, então o jornalista é quem tem diploma de jornalista e acabou. Mas hoje em dia não existe mais isso. Uhum. Não, eu não estou falando nada contra curso de jornalismo. Eu acho que se você quer ser jornalista, faça curso de jornalismo, a melhor coisa que você pode fazer. Mas legalmente, né, não tem mais essa distinção. Como é que fica esse tipo de coisa? Porque eu tenho um blog, eu faço o trabalho de jornalista, é a mesma coisa. E aí eu não tenho a mesma proteção que um jornalista trabalhando no jornal? Não, eu acho que tens a proteção, sim, e a proteção não é condicionada à tua qualificação de empregado ou de vinculado a um órgão de imprensa. É o papel que você desempenha. O teu defensor, num caso de censura, com certeza vai argumentar que o papel imprensa deve ser entendido como informação de interesse público, não é? Você veja, o Jô Soares também não era formado em jornalismo e não sei se o programa dele seria jornalístico, entretenimento, cultura, arte, lazer. É um mix, não é? É um mix. Como hoje as mídias sociais permitem que a gente esteja conversando à distância, assim, em formatos que cada vez se renovam. Mas os direitos que constam da Constituição, eles têm todos um fundamento histórico. Quando fala em liberdade de expressão, sob o ponto de vista científico, no inciso 9, ela está lembrando do exemplo lá do Galileu, que teve que desmentir o que sabia que era verdade para manter-se vivo. Então há um fundamento histórico para a defesa da liberdade de expressão científica. E há um fundamento histórico para a liberdade de expressão sob o ponto de vista jornalístico, e que se desdobra num terceiro direito, que é o direito do sigilo da fonte, porque você não teria liberdade de expressão se você tivesse que
por exemplo, quando alguém denuncia uma chacina ou quando alguém denuncia uma corrupção, se você tivesse que identificar a pessoa que te trouxe essa notícia. O que se pretende proteger ali não é o jornalismo, não é o jornalista. O que se pretende proteger ali é a função pública que ele exerce, de lançar luzes sobre alguma coisa que é de interesse público, lançar luzes sobre alguma coisa que as pessoas precisam ficar sabendo, mesmo que seja para criticar depois. O interesse não é do jornalista, o interesse é de todos nós. Eu concordo plenamente. O conceito, para mim, quando a Constituição fala de jornalismo, ela dá um plus, né? Você tem a liberdade de expressão individual sua, mas quando você está no exercício de comunicação coletivo e tal, você tem um plus, você tem um extra de proteção. Estou levantando a bola para uma questão que agora não é no Brasil, certo? Mas é uma questão importantíssima. E eu acho que a questão de imprensa, nos próximos anos, isso vai ser determinante, que é o Julian Assange, né, que estão tentando extraditar ele para os Estados Unidos. O mais bizarro nessa situação é que o pessoal, jornalistas, principalmente nos Estados Unidos, são a favor da extradição do cara, são a favor do cara estar na cadeia. O trabalho que ele fez é o trabalho de jornalista. Vão pegar tem uma fonte secreta, eu vou lá divulgar essas informações. E o pessoal se você pega a grande mídia americana, eles estão excitadíssimos em ver o cara na cadeia. E isso vem para muitos casos de essas questões de fake news agora, tudo aí, né? Eles estão dando poder pra gente, que eu acho que a gente vai pagar muito caro no futuro. Olha, aqui no Brasil, eu não sei como é nos Estados Unidos, né? Não vou dar minha opinião. Mas eu falo pela mídia local e nacional também. O órgão público é um grande financiador. Em tempos de crise, em tempos de jornais fechando ou deixando de fazer as suas impressões e se comunicando apenas por meios virtuais, eles são um grande financiador. Então existem os capitães do mato, que para manter o seu NACO, o seu dinheiro, o seu recurso, a sua verba da agência de publicidade da estatal, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, ou sei lá o que, se prestam a esse papel de capitão do mato. Você veja a forma como os meninos do Intercept são entrevistados em alguns órgãos de imprensa local. Eles não são entrevistados, eles são interrogados. São interrogados como a gente vê pelos seus colegas de imprensa, né, como a gente vê assim, interrogatório, eu como advogado, de criminosos que são apontados como se tivesse cometido graves crimes de estupro, de assassinato. Eles são interrogados com a mesma virulência por seus colegas de profissão. Agora, o que eu percebo também, Paulo, eu fiquei muito confuso com o advento das mídias sociais. Eu fiquei muito confuso no começo. Primeiro, eu não queria saber disso. Eu não queria participar de nada disso. E aí, por contingências sociais e políticas, tendo filho morando no exterior, tudo isso me obrigou a interagir um pouco mais. Mas eu ficava pensando, qual é a vantagem de se contar mentira? Qual é a vantagem de você plantar uma informação sabidamente falsa? E eu estava pesquisando sobre isso e li um dos livros que eu li, foi aquele Engenheiros do Caos. Eu não sei se vocês... Não conheço. Também não. É muito interessante. Ele conta o fenômeno da desinformação na Itália, onde um determinado grupo de cientistas, literalmente cientistas da matemática, trabalhando com algoritmos, escolhem um comediante para ser líder de um partido que não é nem de direita, nem de esquerda, mas que vai ocupar um grande número de cadeiras. Isso é fato histórico, aconteceu. É agora. O Beppe Grillo lá? O do Grillo. Aconteceu isso, matematicamente deu certo. Não era ninguém do marketing, não era ninguém de ciências sociais, de política, eram cientistas, matemáticos que pegaram o Grillo e fizeram dele a proeminência com que ele fez. E aí, me perdoem o exagero do que eu estou falando, me faz lembrar alguns programas do Discovery Channel, que a gente vê o leão ou a matilha de leões. O que eles fazem? Eles cercam as vítimas e, de repente, eles geram um pânico. E a gazela, a zebra, o bando lá sai correndo sem direção. E saindo correndo sem direção, eles conseguem ser aos poucos tragados e eliminados. É mais ou menos o que a gente tem visto em relação a algumas divulgações, porque uma coisa é um hacker, né? Um cara que é um hacker, sozinho, na casa dele lá, lança notícia de que tem uma guerra química, que sei lá o que. Isso é uma loucura do cara lá, você não tem controle com isso. Agora, quando isso passa a ser uma política de Estado, quando a desinformação, o pânico, ou quando a mentira passa a ser uma política de Estado, isso tem um propósito, isso tem uma métrica. Esse caos é um caos desenhado,
é um caos com um objetivo. Pode ser o objetivo, como a gente está vendo agora, de esconder alguns assuntos e chamar atenção para outros, a famosa cortina de fumaça, ou pode ser o objetivo de levar a boiada de vítimas, né, o rebanho de vítimas, numa direção que se torne estrategicamente mais útil. E você sabe o que é o mais bonito dessa coisa? Né? Porque você para pensar assim, é que você não precisa ter um monte de gente mentindo, é um cara mentindo, né? Aí vai ter os trouxas que acreditam no cara e espalham isso, sendo honestos até o fim. Mas, Paulo, da mesma maneira que uma andorinha não faz verão, um mentiroso não faz um movimento. Agora, quando se começou a falar sobre fake news globalmente, foi lá na primeira eleição do Trump, tá? Que teve tudo envolvido, o Cambridge Analytica e tudo. E um dos grandes culpados para a disseminação de fake news foi um site indiano que ele fazia um clickbait. Pegava lá Trump e Hillary. E aí ele jogava nas redes sociais fake news dos dois. Durante o tempo, eles foram vendo que quando eles colocavam uma fake news da Hillary, era mais compartilhado, as pessoas entravam nos sites deles e ganhavam dinheiro via Google AdSense. E eles começaram a parar de... Não era ideologia naquele momento. O cara foi entrevistado pelo mundo inteiro. Ele falou, cara, não tem nada a ver com isso, porra. É que se foda quem ganha essa merda. Eu queria ganhar dinheiro. Só que o público americano começava a compartilhar mais quando eram notícias falsas ou sensacionalistas em relação à vida da Hillary. E depois alguns estudos falando que é porque ela era mulher, isso também tem um problema de machismo, enfim. Depois a gente conversa mais dessa questão do Hillary, porque, na minha opinião, é determinante a eleição de 2016. Eu só queria falar uma coisa aqui. Em primeiro lugar, né, um dos grandes problemas que a gente vive hoje é que a grande imprensa, ninguém acredita mais nela. E, de certo modo, com razão. 30 anos atrás, 20 anos atrás, né, quem chamava a Globo de Globo lixo era a esquerda. Uhum. Agora é todo mundo, exceto 3 ou 4. Então, os caras manipularam tanto. E não vou dizer necessariamente mentiram várias vezes. Então, eu lembro um caso de 20 anos atrás. É só um detalhezinho assim. Você vê uma manipulação sutil, pequena, num assunto irrelevante, que às vezes não tinha que manipular nada nisso aí. Então, foi uma chamada de um encontro, acho que foi no Estadão ou na Folha, não lembro qual jornal. Simplesmente a chamada é: presidente do Egito se reúne com o ditador da Síria. Por que chamou o cara da Síria de ditador e o cara do Egito de presidente? Ambos eram ditadores, certo? Então não é um que é pior. Eu imagino que, se eu me lembro corretamente, era o pai do safado que está agora na Síria. Era o Hafiz al-Assad e era o Mubarak no Egito. Porque agora a gente tá falando, se você tá lá nos Estados Unidos, eles estão manipulando, tentando fazer uma guerra, invadir a Síria, sei lá o quê. Beleza, pelo menos os caras têm algum princípio. Por que aqui no Brasil os caras fazem isso? Então, se você vê essa manipulação com os caras num assunto irrelevante pra gente, pra política nacional, pros jornais, ou seja, eles não vão ganhar mais dinheiro de alguém por causa disso. Então eu não consigo entender. É só puxar o saco dos caras lá dos Estados Unidos, só pode ser. A outra coisa que pra mim é assim, você vê a decadência da mídia tradicional nessas tais agências de checagem. A gente não comprava o jornal para isso, para saber a verdade. Agora a gente precisa ver um outro cara que vai checar a verdade do jornal. Agora, por que teve essa mudança? Ou seja, manipulação, influências, isso sempre teve, isso é política, isso é normal. Tá? Eu acho que é o seguinte, as redes sociais, a internet principalmente. O que aconteceu nesse período? Você teve, sei lá, pega o ano 1990, jornal, televisão tinha um monopólio. Tá? Então eles cobravam, então você queria ter informação, você tem que ter esses caras. Publicidade era caro, você tinha que comprar jornal, tinha que não sei o quê. A partir do momento que surge a internet, surgem outras fontes de informação, muitas vezes de graça, vai. E qual que é a consequência disso? O faturamento da grande mídia desaba. O que ela precisa fazer? Porque fazer jornalismo custa caro. Então você vai ter que ter um cara lá. Então, por exemplo, eu quero saber alguma coisa, algum caso de escândalo de corrupção em Brasília, né? Bom, vocês que são de Brasília, certo? O que eu podia fazer? Puta, eu vou ter que ir até Brasília para ver o negócio. Agora o que eu faço? Eu vou na internet, consulto o Diário Oficial e tenho todas as informações. Então, queda de faturamento, e ficou mais barato, dane-se. O que virou a grande mídia? Tráfico de influência, fofoca de política. Paulo, jornalismo de verdade morreu, cara. Ou praticamente morreu o jornalismo de verdade. E agora os caras estão reagindo aí, tentando proibir tudo quanto é mídia alternativa. Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, porque, porra, interessantíssimo e eu tenho uma opinião aqui. A partir do momento que a gente entrou na era das redes sociais, onde todo mundo tem a sua voz, a gente tem muita gente que não tinha voz
realmente dando uma opinião, ou produzindo um conteúdo, ou mostrando outros lados que a gente não tinha, porque a gente tinha 5 emissoras públicas de TV, sei lá, 10 grandes jornais no Brasil e caralhada de rádio e tal. Tanto que mídias como jornal eram consideradas mídias para formadores de opinião. Ok, entrou a rede social, as mídias sociais, e aí todo mundo pode falar o que quiser. Isso começou realmente a cair o faturamento dos grandes veículos de comunicação, porque as pessoas começaram a cagar. Foda-se se é ele ou aquele. Agora, se o meu tio fala e faz um puta textão, porra, o meu tio que eu considero pra caralho, eu prefiro ele do que o colunista de economia da Globo, sei lá. Mas isso é um ponto. Só posso fazer um parênteses aí, porque acho que você tá falando uma coisa extremamente importante. E eu acho o seguinte: não é nem, pelo menos a gênese do negócio, depois a coisa tomou vida própria. Que você falou, não, é história do tio, não sei o quê. E eu acho que a gente fica levando muito, não, eu vou pegar a informação, a notícia. Não, eu acho que é uma coisa muito mais inocente. E é simplesmente o seguinte. Antigamente você não tinha nada para fazer mesmo, então você assiste a notícia no jornal, lê o jornal, lê um livro, alguma coisa assim. Agora o cara tá na rede social conectado o tempo todo. Então o fato dele estar lá fofocando com o tio tira o tempo dele ler as outras coisas. Então como é que começa esse processo? O cara simplesmente, porra, meu tio falou, deve ser verdade. E é por isso que acho que a mentira, ela é tão, esses fake news propaga tão rápido, porque vem de gente que você confia. Então eu acho que não é só a questão eu acho que é inocente mesmo, não é, não, eu quero, foda-se a Globo, eu quero ouvir ou foda-se o Estadão, e eu quero ouvir o meu tio. Não, é simplesmente, não, eu não tô mais lendo o Estadão, porque, porra, eu prefiro estar conversando com o meu tio, tá? E aí eu acabo sabendo de algumas merda que ele fala, e eu acredito. Ele vai mandar um monte de meme, né? Exatamente. E aí você fala, porra, eu não leio mais, quase não leio Estadão, vou parar de assinar. Então acho que é uma coisa muito mais inocente. Esse é o meu parênteses aí. Eu acho também que tem um pouco de vitimologia, sabe? No sentido seguinte, dizem que o nosso cérebro sempre escolhe um caminho mais fácil. Então, as pessoas, se elas têm soluções simples para problemas complexos, elas se sentem bem porque elas entendem. Sim, não, com certeza. E se ela não precisa raciocinar, se vem alguma coisa mastigadinha, né? Eu parei de lecionar, né? Aí esses dias aí, por conta da faculdade, eu tive que comprar uns livros e eu digitei no Google assim, melhores livros de direito de todos os tempos. Aí vinha assim, direito constitucional esquematizado, direito constitucional mastigado, direito constitucional vomitado, direito constitucional... cagado. Assim, desenhado, só faltou botar assim, direito constitucional desenhado. Por quê? Só tô imaginando um monte de concurseiro comprando esses livros, cara. Mas só serve para isso. Mas só serve para isso mesmo. Então, as pessoas querem soluções simples para resolver problemas difíceis. Se um vermífugo funciona, dá vermífugo, cara. Pra que ciência? Pra que CNPq? Pra que cientista? Peraí. Você vem da Terra. Dá logo vermífugo que o cara vai ficar bom. 80% já cura sozinho. Esse 80% foi o vermífugo que curou. Não você vem da Terra do ozônio no rabo, hein, cara? Cuidado, hein? Você vem da Terra do ozônio no rabo. A Terra aqui é muito boa. O prefeito nem tanto. Então, o que eu acredito é que há um exercício de vitimologia. No direito tem a vitimologia, quando a vítima contribui para o crime do qual ela está sofrendo, entendeu? Então, essa história do fake news, as pessoas ficam ansiosas. Eu ouvi de um cara que diz o seguinte, não, aqui tinha muito idiota, só que eles não sabiam que existia uma comunidade, que a internet facilitou, né? Facilitou que eles se encontrassem, né? Os idiotas, eles andavam sozinhos, e agora eles andam em bando. Eu acho um pouco... se acham, acho meio metido, mas eu tenho certeza que a facilidade com que você responde a qualquer problema com 4 ou 5 fórmulas mágicas faz com que grande parte das pessoas que não tem paciência ou afinidade ou interesse por problematizar, né? Porque nós vivemos num pós-modernismo que tudo é problematizado, nenhuma resposta é acachapante, é completa, isso dá trabalho. Então, se você tem resposta simples, direito mastigado, desenhado, vermífugo, ozônio no fiofó, seja lá o que for, que a pessoa entenda, isso, chá de picão, isso é útil, porque a pessoa, ela entende aquilo. E geralmente as pessoas não gostam do que não entendem.
Do outro extremo tendem a gostar do que entendem, mesmo que seja bobagem. Tem uma frase que resume isso aí: todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e errada. Alguém já falou que os idiotas vão dominar o mundo, não porque eles são melhores, mas porque eles procriam mais. E também é o tema de um filme o clássico, que é o Idiocracy. Recomendo pra todo mundo. Que o presidente é o Terry Crews. É o Terry Crews, exatamente. Esse filme. Agora, Paulo, voltando àquele tópico que você falou, tem uma máxima que tinha, né? Eu acho que hoje em dia isso de repente não vale mais, que era assim: pior do que não ler o jornal é ler apenas um. Então, sempre foi a ideia de, cara, a gente precisa ouvir outras opiniões. Eu vou contar um caso, porque, mãe, tô gravando isso aqui, a gente tá gravando dia 30 de junho de 2021, só pra minha mãe saber que dia é esse. E ontem, o que aconteceu? Ontem teve um jogo da UEFA que foi Inglaterra contra a Alemanha. Eurocopa. E isso foi ontem, no dia 29, só que no dia 28 tinha acontecido um jogo de tênis onde a cientista que cabeçou a pesquisa da AstraZeneca, obrigado, ela estava presente lá, que é Sarah Gilbert, se eu não me engano. Ela foi aplaudida pelo público do estádio Wimbledon, porque pelo papel dela nesse momento. Então era uma torcida aplaudindo essa cientista. Já ontem que aconteceu o jogo entre Inglaterra e Alemanha, que foi no estádio Wembley, no começo do jogo, o primeiro hino é o hino do visitante, que foi a Alemanha. E aí o público começou a vaiar. Isso foi transmitido pela Rede Globo. E aí o Galvão Bueno virou e falou, começou a falar sobre isso. Mas que coisa. Olha, ontem deram um puta exemplo e agora, olha que coisa horrível. Vaiar um time adversário, o hino do time adversário. E aí todo mundo, o mundo inteiro sabe qual é a treta entre ingleses e alemães. Isso vem de muito antes da Primeira e Segunda Guerra. E aí começou uma discussão dentro das redes sociais que tomou um patamar absurdo. Porque qualquer meu tio, começou a falar, não, claro, isso é porque o inglês vai aplaudir alemão. Os caras que estão hoje no estádio, eu tô pensando, porra, seu alemão escroto, o seu avô bombardeou a casa do meu avô. Eu acho que não, acho que... Mas não é, por quê? Aí, de novo, você tendo outras fontes para conversar sobre isso, cara, quem não entende do humor britânico em relação a futebol, podia ficar só nesse texto de 140 caracteres do Twitter e achar que para sua rede de influência, meu tio e os seus colegas, era isso. E você pode disseminar esse tipo de informação e ir pro saco. Hoje, eu tava lendo e ouvindo sobre exatamente esse tipo de reação da torcida inglesa, e cara, os próprios ingleses, eles têm algumas expressões, algumas frases sobre o futebol entre a Inglaterra e a Alemanha. Primeiro que eles falam assim, cara, a Inglaterra, eles mesmos, os ingleses falam, a Inglaterra inventou o futebol e até hoje não sabe o que fazer com isso. Eles se autocriticam. Os ingleses, antes de entrar numa Copa do Mundo, ou numa UEFA, numa Champions, ou qualquer coisa que valha, eles já escolhem a música tema de derrota. Quando eles perderem, automaticamente os meios de comunicação já vão botar aquela própria música. Isso é coisa deles, é o humor deles. Eles também têm uma outra frase que é assim, futebol é um jogo de 11 contra 11 que a Alemanha sempre ganha. Isso não é coisa de alemão, é coisa de inglês. Então, assim, se a gente ficasse só no meu tio falando lá no WhatsApp dele que era uma coisa do nazismo, coisa de avós assassinando avós, cara, deixa pra lá. Mas se você não ouvir as outras vertentes, aí a gente fica num momento que o meu tio vai ganhar sempre e eu acho que o meu tio não tem que ganhar. Inclusive, perdão para a Folha de São Paulo. Há uma década, eles fizeram uma série de publicidades para trazer eleitores, que o tema era assim, é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. E vai ser uma das minhas dicas, dar uma olhada nesses vídeos publicitários. Que eles contavam a história, por exemplo, de Hitler, só mostrando que Hitler era o que o cara era. O cara era um puta estadista no começo, amante de arte, de música, um pai de família, tirou a Alemanha do buraco. Só que no final das contas é um puta ditador, genocida do caralho. Mas eles contavam a história da vida desse cara. E a gente pode contar da maneira que a gente quiser. Parte
da história e no final das contas eu tô contando uma grande mentira, mas baseado em fatos reais. Você falou como filosofia, eu concordo, mas na boa, cara, você acha que a gente antigamente ouvia mais de uma opinião? Ouvia, entendeu? Todos os jornais escreviam a mesma coisa. Então o pessoal gosta de falar, não, nós estamos divididos. Porra, nos anos 70 você estava matando o pessoal esquerdista, e se os esquerdistas tivessem poder, ia matar os outros, entendeu? Então essa divisão sempre teve. Eu acho o seguinte, essa questão de diferentes opiniões, como filosofia, é muito boa. Na prática, cara, eu acho que a gente nunca esteve exposto a outras coisas tanto quanto hoje. Eu acho que antigamente o que acontecia, a gente só ouvia um lado só e acabou. Exatamente. A geração dos nossos avós, tinha gente que de fato acreditava que comunista comia criancinha. Sem dúvida. Mas de fato acreditavam nisso. Mas eu acho que a questão aqui que a gente pode entrar é o seguinte, né? Por que as fake news têm essa facilidade de disseminação, que a gente já abordou um pouco isso, e acima de tudo, né, já que o tema é liberdade de expressão e censura, como que a gente combate isso, né? Sem usar censura, né? Até porque não tem como. Porque é uma coisa, como é compartilhada por WhatsApp, por Telegram, de pessoa por pessoa, não tem como você censurar isso. O WhatsApp já tá censurando isso. Mas mesmo assim... Não, na verdade, alertando, né? Exatamente, mas não tem como você censurar. Ele não tem como censurar, cara. Não censurar, mas ele já alerta isso. Que eu acho que é interessante, porque a gente usa muito a questão desse termo, né, do meme, né? Que é aquela figurinha com um textinho e uma figura, né? Esse termo, como a gente usou hoje, meme, quem começou a usar foi o Dawkins, né? Aquele biólogo. E era como uma unidade mínima de informação que, sabe, se reproduz por conta própria. Ele sugeriu isso naquele livro dele, que eu recomendo pra todo mundo, O Gênio Egoísta. Muito bom. Né? E a ideia dele, ele quis achar alguma coisa que fosse parecido com a genética para as pessoas publicarem um pouco, né? E aí ele criou a questão do meme, que seria uma unidade de informação que vai tendo mutações, e aí vai... E depois diz ele que ele se arrependeu, né? Acho que não. É lógico que. E também. Não, mas também as coisas mudam de significado, certo? Não, total. Quero o meme do Dawkins, não é o meme do gatinho. Sim, mas hoje, eu acho que é interessante fazer a brincadeira em cima disso, né? Porque assim, as fake news sabe, que se disseminam pelas redes sociais, cara, se espalham de maneira muito mais rápida do que uma matéria de jornal, do que um artigo científico, e daí vai. Mas a pergunta é essa, como é que a gente faz isso? Como é que a gente combate as fake news e desinformação hoje? Só uma coisa, Januzzi, o MIT, ele fez um estudo no final do ano passado e comprovou que fake news tem 70% mais chance de viralizar do que uma notícia real. Exatamente, como fake news é direcionado a quem quer ouvir o que quer ouvir, e quem aposta na fake news é porque é um lado ou outro. Você não tem uma notícia que pode ser imparcial. Quando é fake news, ela é parcial. Não existe fake news imparcial. Olha, eu acho que o João Paulo já respondeu essa pergunta. O João Paulo já respondeu essa pergunta quando ele falou que é aquela frase que eu falei: todo problema complexo, uma solução simples, elegante e errada. Que essa vem do Mencken, lá, o jornalista americano da primeira metade do século XX. Cara, eu não sei, ao longo da minha vida, né, já não sou criancinha, eu não tenho solução fácil pra nada, cara. São Paulo, ainda naquilo que o André falou, mesmo que os jornais a todo tempo fossem uma única versão dos fatos, e que isso fosse um enlatado que nos era servido, né, eu acho que a violência da indução à opção hoje ainda é muito maior. Sim. Relativizando, inclusive, o conceito cristão do livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, se você tem arbítrio. Agora, a partir do momento em que eu estou conversando contigo aqui e eu começo a receber mensagens no meu feed de coisas que eu não pedi, mas que com base em informações que eu troquei pela internet, alguém está vendendo aquela informação e está me oportunizando uma narrativa, me oportunizando um produto, é diferente da escolha que eu fazia nos anos 90, de ir até uma banca, comprar um jornal, que poderia ser ou a Carta Capital ou a Exame, em tese, versões diferentes, e eu ia lá e escolhia alguma coisa. Hoje eu escolho, mas eu escolho dentre as opções que me são servidas. Sim, e elas chegam para mim direcionadas de acordo com as meus áreas de interesse, de acordo com os meus medos. Então, mesmo que a informação há 30 anos atrás fosse uma informação empacotada, hoje a redução das escolhas àquilo que se pretende me vender torna o meu universo muito mais restrito, a ponto de todo cientista ser chamado de comunista. Porque o cientista é um xereta curioso. E o xereta curioso incomoda. E se ele incomoda, hoje, o palavrão que se tem na moda já foi feio chamar de viado, já foi feio chamar disso, já foi feio daquilo. Hoje é feio chamar de comunista.
Eu acho impressionante, eu acho muita graça quando me chamam de comunista. Por quê? Porque chamam o Dória de comunista, chamam a CNN de comunista, e até a Ford, quando foi embora do Brasil, chamaram de comunista. A Ford! Não, aliás, Puta acho que eu pariu. assim, eu nunca vi Eu acho tanto bacana. comunista na vida. João Mas assim, eu acho que Paulo, você tem razão. Você tá falando, você tem razão mesmo. Não tem... houve uma redução das opções. Hoje o livre-arbítrio tem sido questionado, a possibilidade das pessoas escolherem se elas não têm opções distintas, se elas não têm acesso à crítica a uma determinada forma de pensar. Então, para mim, está muito pior. E está muito mais eficiente, não é? Muito mais eficiente. Um jornal trazia texto. Hoje nós não temos coletiva de imprensa de chefe de Estado. Hoje nós temos tweet. Nós lemos acordo do Supremo. Isso que você tá falando. Não, isso que você está falando é uma coisa essencial. E aí entra naquilo que eu falei antes. A gente tem muito menos tempo para ler as coisas. O que acontece? Antigamente você lia lá o texto, você tem que ler o bagulho e não ia ter outra coisa para ler. Hoje em dia, o que acontece? A quantidade de informação é tão grande, o que você prefere? Ler um monte de coisa sobre coisinha pequena, sobre um monte de coisa, ou ler um textão aprofundado a respeito de um assunto? E aí entra aquilo que você falou, né? Porra, se você vai ter que fazer um tweet, é tudo meme. Que nem... um tweet é a intelectualização do meme, né? Não, sim. É basicamente isso. Você falou de ler um texto, hoje em dia, assim, tem outra questão. Você não vai nem ler o texto, você vai ver um vídeo do cara que leu o texto. Porque às vezes... É impressionante quanta gente comenta Bauman sem ter lido por conta do Karnal. Ixi. Todo mundo fala de Bauman, fala da fluidez dos líquidos, porque ouviram o Karnal, não leram? Opa, fluidez de líquidos é comigo, cara. Eu manjo de viscosidade superficial. O Karnal filósofo, a gente tá falando do filósofo. Eu só manjo de fluidez de líquidos dentro de copo, tá? De cerveja, esse eu manjo bem. Não, e principalmente se os comentários for bifásico, com gás e líquido. É que as suas drogas são mais pesadas, Paulo. Eu só uso líquido mesmo, tá? Paulo, você não tem gás aí? Não tem bolinha de gás, não, cara? Paulo, deixa pra tua área isso aí, vai. Não. O Thiago, deixa pro teu túnel de ventos aí. O Thiago só toma cerveja choca, é isso, Deixa mano? pro teu túnel de ventos aí, Paulo. Para quem está ouvindo agora, mãe, ouça o episódio anterior que Paulo se autodeclarou o novo Deus. Eu sou. Então, concorde com ele, Januzzi. Não, mas aquele universo, olha aí, ó, eu vou ter que dizer também, informação privilegiada. Aquele universo foi interrompido, foi criado um novo. Quanto tempo? Deixa eu ver aqui o relógio. 1h20 atrás. E André, foi você que criou esse novo universo, cara. Não precisa esconder das pessoas mais. Ave Paulo. Ave André. Mas você tá falando, como é que a gente evita isso? Isso. Viu, Thiago? Eu vou te falar como. Vamos dar primeiro uma contextualizada um pouco, que acho que é importante. A gente esquece que, porra, essa questão de rede social, tá? Internet, na minha opinião, a maior revolução que a humanidade já viveu. Eu lembro, quando eu era moleque, eu gostava de ler, né? E eu li o Tom Sawyer, Huckleberry Finn, não sei o quê, do Mark Twain, né? Falando sobre a vida lá no Mississippi, ali, não sei o quê. E em vários aspectos, porra, eu consegui enxergar eu participando daquilo. Eu fico imaginando um moleque de prédio hoje, aquilo é totalmente alienígena. Uhum. Então, não estou dizendo que eu sou muito diferente, eu estou dizendo assim, ainda existia um elemento em comum disso aí. Hoje, você se lembra, João Paulo, quando a gente foi tentar fazer lá em Bauru, lá em Itapetininga, lá a gente tentar fazer a porra no bambuzal lá, fazer a porra da cabana que a gente ia tentar fazer. Então, isso aí, cara, é a essência do Mark Twain, né, do Huckleberry Finn, certo? Agora, hoje, não tô dizendo todo mundo, mas assim, imagine qualquer criança urbana, isso é alienígena, viu? Pensa na minha sobrinha, isso é totalmente alienígena. E o que mudou? Foi a porra da internet. Então a gente não sabe lidar com isso. Então, daqui a alguns anos, quanto tempo? 10, 20 anos, vai ter uma geração que cresceu sobre isso e não vai estar mais tão influenciada pelos pais neuróticos em cima disso, então talvez a gente vai chegar no novo normal, tá? Eu acho. Mas a outra coisa é a seguinte, acho que a resposta tá no nosso episódio anterior de teoria da conspiração. A gente tem que sempre favorecer, incentivar o ceticismo científico. Uhum. A hora de acreditar em algo é quando você tem alguma evidência para esse algo. Incentivar a pesquisa, incentivar a busca, incentivar o conhecimento, incentivar a curiosidade.
incentivar questionar. Pelo que a gente tá indo, sei lá, cara, vai virar uma distopia, mas... Só você falou incentivar a questionar, só bota escola sem partido, né? Não vai questionar mais nada. Se esse negócio for pra frente... Nem sei como é que tá essa história, na verdade. Isso aí, aquela cura gay e outras maluquices aí são... Acho que já foram debeladas, né? E acredito realmente que pessoas estão acordando desse pileque. Então, eu concordo. Assim espero, mas... Estão acordando desse pileque, né? Mas a ressaca vai ser brava, né? A arma e não paga a luz hoje, pô. O camarada votou pra ter arma e não consegue pagar a luz da casa. Mas precisa tá precisando de fogão a lenha, pegando sucata, pegando galho de árvore caído na rua, né? Pra cozinhar. Precisa de auxílio gás, né? Tá acontecendo agora em São Paulo. O cara tá preocupado com gás, que tá R$150, R$120. O cara ou ele compra gás, ou ele dá uma entrada numa arma pra poder... Fazer o quê? O quê? Matar a companheira dele quando ele desconfiar que ela tá traindo. Ou matar o filho que saiu escondido e tá voltando de madrugada chapado. Ele acha que é um bandido porque ele tá imbuído nesse momento de... Ou ser assaltado... O Lázaro tá tentando entrar na minha casa. Ou ser assaltado... Mas tu tá no Rio Grande do Sul, o Lázaro tá no Goiás. Aí o cara não estuda geografia. E morto, Então, ou você ser roubado e roubarem tua moto e tua arma, né? Como já aconteceu com várias pessoas que a gente conhece. Eu acho muito legal. Acho legal quando roubou arma. Acho muito... Isso vale um episódio do Quina do Mundo, hein? Essa questão de arma... Sim, com certeza. Eu acho que é importantíssimo a gente desmistificar um pouco disso. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, uma coisa que eu citei rapidamente, porque a gente falou de várias coisas, né? Mas um assunto que me interessa muito nesse sentido é do humor, né? Porque o humor tem... Assim, grande parte dos humoristas, pelo menos os que eu sigo, eles defendem assim, o humor é livre. Você pode fazer piada sobre o que você quiser. Mas, novamente, você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala. Foi o que o João Paulo aqui falou. Né? Assim, aí tem uma questão até vida recentemente, né, de algumas leis novas, por exemplo, na Alemanha, que são contra o fake news e discurso de ódio e tudo, e acabaram, na tabela, censurando, assim, nas redes sociais, uma série de humoristas, né, mas justamente assim, porque o algoritmo não é tão bem feito, quem checa não sabe muito bem como funciona, né, a censura não é tão inteligente, digamos assim. E acaba que comentário super crítico, super inteligente, super relevante é censurado, é tirado do ar, né? Não sei como anda isso hoje na Alemanha especificamente, mas na opinião de vocês, acho que pro humor tem que ter limite. Como é que funciona isso? O bobo da corte é uma função antiga. Bobo é uma função histórica. E ele era tão importante que ele tinha imunidades, em alguns ducados, de alguns reinados, ele tinha a imunidade de criticar o rei. Isso era útil para o rei. Mas só o bobo, ninguém mais. Se outra pessoa dissesse o que o bobo disse, sua cabeça seria cortada. O bobo tinha esse predicado, de com o riso, de com a graça, dele inclusive fazer uma crítica visceral ao seu soberano, né? Isso é fato histórico. E o soberano se divertia, e a corte se divertia, e naquele exercício cômico, às vezes verdades eram faladas de forma muito engraçadas. Recentemente, quando teve uma discussão sobre liberdade de expressão no Supremo, também o direito ao esquecimento, que é um outro tema bastante importante. Importantíssimo. A ministra Carmen Lúcia, que é uma das cabeças mais brilhantes lá, apesar de não ter feito tudo o que a gente imaginava que pudesse fazer enquanto presidente, ela fez uma audiência pública que vocês deveriam assistir. O Greg News esteve, o Adnet esteve, e vários humoristas foram convidados para uma audiência pública em que se discutia a liberdade de expressão. E os humoristas foram chamados para isso. Porque o humor carece de inteligência também. Tem um humor que é pastelão, mas tem um humor que é irônico, que é satírico. E esse humor, ele ofende as pessoas burras, porque as pessoas burras não entendem ironia. Fica irritada com isso. Não tem coisa pior que uma pessoa que não entende uma boa piada. Sensacional. Quando todo mundo ri, ele quer matar o humorista. Ele quer matar o humorista porque ele não entendeu a piada. Exatamente. Olha, o Porta dos Fundos respondeu uma série de coisas esses dias sobre uma postagem que eles fizeram sobre o Acre. Acho que foi sobre o Acre, não foi? Teve uma piada aí deles, né? Que teve, a dinâmica era mais ou menos assim. Tinha era tudo bobagem, né? Tudo bobagem.
programa de humor. Então, no Rio de Janeiro vai nevar amanhã, na Bahia tá chovendo granizo, no Pará tá fazendo um sol fantástico, em Santa Catarina todo mundo tá na praia, e é isso aí, gente. E aí alguma pergunta? Tá, e o Acre? Aí o cara da previsão do tempo não estava preparado para responder isso. O Acre que se foda. Ele fala, né? Veio de gente dizendo que o Acre era maravilhoso, que não podia falar assim do Acre, que o Acre produzia castanha do Pará, sei lá o que o Acre produz. Mas assim, as pessoas não entenderam que era uma piada, cara. Elas acharam realmente que a humorista tinha ódio. Ele tinha acreofobia. Isso me lembrou a história dos Simpsons, que teve um episódio, acho que nos anos 90, dos Simpsons vieram pro Brasil. Né? E aí teve gente que queria proibir os Simpsons no Brasil. Porra, os Simpsons, cara, eles passam episódio atrás de episódio, dando risada e humilhando o americano. Eles vêm fazer negócio. Eu achei até meio fraquinho, podia ter feito melhor. Aqui no Brasil, aí o pessoal já quer declarar guerra aos Estados Unidos. Entendeu? É assim, Paulo. Porra, cara. O começo desse episódio, eles planejando vir pro Brasil, e eles compraram dinheiro. Eu não lembro qual era o dinheiro. Só que era dinheiro colorido. Era real mesmo, já. Mas só que era colorido. É no finalzinho isso do episódio, eu lembro desse episódio. É que eles vão pagar um resgate, né? Que o Homer é sequestrado, uma coisa assim. Ele falou, caralho, eu vou pagar resgate com dinheiro colorido? E cada nota nossa tinha uma cor. Eu lembro claramente disso, né? Que aí o sequestrador, ele fala assim, ele abre assim, vê o dinheiro, our money is so gay. Exato. Porra, a bandeira gay tava no dinheiro, cara. Não, está no dinheiro até hoje, né? Puta, fiz merda. Agora o Necrochorume vai fazer nota em preto e branco. Fodeu. Não, mas assim, você se lembra da indignação que gerou isso aí, cara? Sim, o pessoal ficou pistola. E inclusive teve um segundo episódio no Brasil dos Simpsons, né? Mas eu não cheguei a assistir esse. Não sei se alguém viu. Eu não lembro disso aí, eu não lembro. Já tem 2 episódios no Brasil. Não, teve um sobre futebol que era engraçadíssimo. Da Copa, né? Lá vem. E o locutor americano. Aí no final o cara falou assim: que porra de esporte merda é esse que você fica 90 minutos correndo atrás de uma bola e pode dar em 0-0? Porque esporte americano, mano, porra, é gol com a mão, ponto, basquete. Gol com a mão, cara? Gol com a mão, caralho. Você não pode fazer gol no futebol americano? Com a mão? Com a mão. Não é gol, né? Não. É um touchdown. Não é gol. Não, gol, a palavra, gol, enfim. Não. Tudo bem. Não é sobre esportes isso. Tá vendo? Aqui, estamos falando com um expert de esporte americano aí. Por aí. Mas eu defendo a sua liberdade de falar que é gol. Pra mim, que é futebol americano, cara. Não faz sentido nenhum pra mim, cara. Então você perdeu o nosso episódio, acho que de futebol. Sim. Porque a origem do termo futebol não é porque é jogado com os pés, e sim porque é jogado a pé, diferenciando de tipo polo a cavalo. Essa é a origem da palavra. Eu só quis me solidarizar com o André, porque... Foi meio humilhante mesmo. Ainda bem, obrigado, porque tem um advogado me defendendo aqui, senhores. Pô, eu não sei. Obrigado, João Paulo advogado. Eu só acho graça quando todo mundo se machuca, assim, mas fora isso... Não, todo mundo acha graça quando todo mundo se machuca, né, cara? Então... Vide as videocacetadas do Faustão, né? Então se a gente pode ter liberdade de expressão, um termo que eu sempre falo assim, Flamengo e Vasco, eu torço pela fratura exposta. Porra, eu torceria pelo Meteoro, cara, que vai cair no estádio, né? Mas vai foder um pouco ali da Zona Sul, aí vai dar... Não, mas é só questão de tamanho de Meteoro, aí a discussão é outra. Aerolito, não existe Meteoro, é aerolito, pra quem vai ouvir o nosso episódio... E é isso. Antes da gente terminar aqui, ô João Paulo, vamos aproveitar que a gente tem advogado aqui. O Thiago citou lawfare, que é usar o direito como uma arma de guerra, né? Uma arma para atingir seus inimigos, né? E geralmente boa parte dos mecanismos que eles usam é essas leis aí de difamação, calúnia e injúria. Você pode explicar pra gente o que é, qual a diferença entre esses três? Tá bom. Antes disso, João, Paulo, isso é importantíssimo, porque assim, eu acredito que muitas pessoas falem as merdas que falam, sem saber que elas estão sendo caluniosas, estão difamando. Eu acho que existe uma grande ignorância na liberdade de expressão.
Porque tem leis que não são censura, mas como o João Paulo falou, você tem que arcar com as consequências. E eu só vou dar um exemplozinho sobre isso, e me desculpa por interromper. Quando eu estava uma vez numa cidade americana, dos Estados Unidos, eu fui entrar num ônibus e tinha um bus door dizendo assim: assaltar o motorista desse ônibus te dá de 1 a 3 anos de cadeia, mais multa de $25 mil, assim, escrito na porta. Se você entrasse assim, ó, antes de você entrar com uma arma ou com uma faca pra assaltar, já estava explícito. Não quero nem interpretação da lei, estava escrito assim, ó, entrou aqui, doidão, assaltou o ônibus, 1 a 5 anos de cadeia, mais $25 mil. Não tinha interpretação pra isso. E aí, é só esse exemplo que eu queria dar mesmo. Mas também o cara achou o quê? Que ia assaltar o ônibus e ganhar uns churros, porra? Não, mas você chega aqui no Brasil, o cara pega Não, sério, o cara vai lá e rouba. Não, como aconteceu? Podia ganhar um danoninho, cara. Dois caras, um pai e um filho, sei lá, dois primos assaltaram um supermercado, roubaram umas 3 carnes, 3 picanhas, e aí os seguranças do estabelecimento entregaram isso pra milícia, e a milícia foi lá e matou os caras, e agora estão procurando os corpos. É muito claro. Ai, você cara. fala assim, ó, mano, você entra aqui e rouba 3 picanhas, 1 a 3 anos de cadeia, acabou, meu. Aqui pode ser nada, mês de cadeia, ou a pena de morte. Ou não, se é um pena de morte efetiva. Né? De fato, André, a gente não é obrigado a saber todas as leis. Ninguém consegue, nem quem editou. Aliás, a começar por eles. Mas há uma presunção, não teria como se exigir que alguém cumprisse se não houvesse essa presunção de conhecimento da legislação. Então, uma coisa é liberdade de opinião. Opinião é subjetivo. Outra coisa é liberdade sobre fato. Fato é objetivo. Eu estive ali, é um fato. Eu gostei dali, é uma opinião. Então, eu tenho liberdade de opinião. Agora, se eu nego uma evidência, não é uma questão. Se eu te imputo uma prática criminosa, eu estou falando de um fato, não estou dando uma opinião. Eu posso dizer que você é bonito, ou é feio. Eu posso dizer. Agora, eu não posso dizer que você fez isso, matou alguém ou não matou alguém. Então, são coisas diferentes. Liberdade de opinião subjetiva e a liberdade sobre você relatar um fato. Não, você é refém da verdade, que você vai ser confrontado com ela depois. Existem outros tipos de crime que são relacionados à temática da liberdade de expressão. Crimes que são afetos à imprensa, agora a legislação nova sobre a internet. Mas, classicamente, todo mundo fala em calúnia, injúria e difamação. Qual é a diferença? São 3 tipos penais, ou seja, são 3 crimes contra a honra de alguém, né? O mais simples deles é a injúria, o mais grave é a calúnia. A calúnia é quando eu imputo a você um fato criminoso. Eu digo, Paulo é traficante de drogas. Eu estou dizendo que você cometeu... Porra, não conta, cara. Não conta, calma aí, cara. João. Exemplifica assim, desculpa. Exemplifica os 3, vai. Com Paulo. Então, Paulo Primeiro. É vendedor de produtos entorpecentes. Isso eu estou imputando a ele uma prática que é prevista em lei como crime. Então, isso é uma... Calúnia. Ok. Difamação. Vamos lá, O com Paulo. André é torcedor do Fluminense. Brincadeira. Não, é verdade essa porra aí. Infelizmente, difamação mas é quando eu te imputo, mas eu vou chegar lá, você vai ver a coerência. Difamação é quando eu te imputo uma prática que não é crime, mas é feio. Aí eu concordo, não porra. É crime, mas magoa. Eu estou dizendo que você faz uma coisa que não é crime, mas é alguma coisa que fere a sua honra subjetiva. É alguma coisa que depõe contra a sua pessoa. E a injúria, que é o mais simples, é contra a honra subjetiva. É alguma coisa que você me ofendeu. O que você falou de mim não é crime, nem é uma prática nociva. Mas você me ofendeu. Por exemplo, se você me diz assim, você é um palhaço, você é um asqueroso, você é um nojento, você não tem o direito, né? É claro que tem que ter alguma relevância isso, né? Tem que ser num contexto que isso tem alguma relevância. Não pode ser um mero aborrecimento. Mas assim, na calúnia, eu falo que você cometeu um crime. Na difamação, eu falo mal de você para os outros, imputando a você uma prática desairosa, uma prática que não é recomendável. E se for verdade a prática? Eu digo você, mesmo que seja verdade, o que acontece é o seguinte, só vai ter exceção da verdade na calúnia. Porque na calúnia tem exceção da verdade. Se você diz que eu cometi um crime
E eu digo, você me caluniou, eu posso dizer assim, não, eu tenho como provar que você cometeu o crime. No crime eu tenho como me defender provando que você cometeu. Eu digo, o deputado tal é corrupto. Aí ele entra lá e diz assim, você está me caluniando. Eu digo, não, eu tenho aqui uma foto do senhor correndo com uma mala no restaurante de São Paulo, papapá. Então, esse crime, ele permite a exceção da verdade. Os outros 2 crimes, não. Eu te imputei uma prática que é vexatória. Eu disse alguma coisa a teu respeito que é terrível. Tá? Eu digo que você é um ébrio, quanto mais. Eu digo que você não tem condições de trabalhar, que você é um vagabundo. Isso não é crime. E isso não admite eu provar que você é. Eu não tenho direito de fazer isso contigo. Ou eu te chamo de frouxo, que não é te imputar uma prática, é fazer um juízo pejorativo a teu respeito que magoa a tua honra subjetiva. Magoa aquilo que você pensa a teu respeito mesmo. Você é um pau mole. Pode ser. Mas isso pode ser verdade ou não, né? Não, mas então... Mas você não tem como provar, claro. Só na calúnia que admite a exceção da verdade. Se é pau mole, não pode falar que é pau mole. Isso é uma diferença, por exemplo... Como é que você sabe, André? Só tem uma maneira de saber, né, André? Só tem uma maneira de saber. Eu não tenho convicção, mas eu tenho testemunho. Você não tem prova, mas tem forte convicção, né? Mas eu não admito nunca. A culpa é sempre do álcool, do estresse, ou do... Ai, eu quase falei o nome do cara. Do chorume? Então, não, mas isso é uma diferença, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Se você disser algo que é verdade, você já ganhou o processo. E se você disser algo que é opinião tua, não é. Então, por exemplo, porra, Januzzi, eu acho você burro pra caralho. Estados Unidos, você nunca poderia... Bom, tá, aí depende do humor do juiz também, né? Mas esse tipo de coisa. Mas nem daria processo isso aí, porque é a minha opinião. Mas aí eu não entendi. O Januzzi vai ter que provar... Exemplo, você é o diretor de um puta jornal do caralho. Aí você coloca na primeira página assim, ó, Januzzi é burro. Aí o Januzzi vê. É a opinião do cara. Esquece. Mas calma aí, mas o Januzzi vira e fala assim, eu não sou burro. De onde é que você tirou isso? E aí você fala o quê, Paulo? Não, é que burro você poderia tentar medir, tá? Não deu uma opinião. Eu acho você feio pra caralho. Sei lá, alguma coisa que é a opinião do cara. Tá bom. O Januzzi é o maior traficante do Brasil. Mas o Januzzi é o maior traficante do Brasil. Não, é isso que eu tô falando. Tem coisa que é opinião... e tem coisa que é fato. Se for algo que se classifica como opinião, você não pode processar. O Januzzi se veste mal pra caralho. Não, mas isso é fato. Não, isso é opinião. Não, isso é consenso. Isso é consenso. Eu escuto todo dia isso em casa. Então... Não, mas não é fato, porque se comparar comigo, então você já era, né, meu? A incidência de condenações por crimes contra a honra tem diminuído, principalmente injúria, porque depende de você contratar um advogado, você tem que entrar com a representação e tem que acompanhá-la. É diferente de outros crimes, que você vai lá e faz um boletim de ocorrência e que o aparato estatal vai deflagrar ação penal, o promotor vai te denunciar por isso, o delegado vai te intimar por tal. Então, nesses crimes de menor potencial ofensivo, principalmente esses contra a honra, é uma ação penal privada. Você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que tocar aquele processo até o final, e se não fizer em 6 meses também não pode mais fazer, porque entende-se como um perdão tácito. Então isso tem cada vez diminuído mais. Chega um bilionário, a gente fala uma coisa do quinto do mundo. Aí chega um bilionário ricaço aí, que o cara já tem um exército de advogado pro dia a dia, acabou, ele me ferrou, acabou com a minha vida, vai ser uma puta de uma exceção. Que é isso que eu tô querendo chegar. Acabou, me fodi, entendeu? Então aí o cara vai chegar lá e ele pode até perder. Aí ele perde na primeira instância, recorre na segunda e vai até lá na puta que pariu. Eu vou ficar com essa merda na minha cabeça durante 10 anos. E aí que entra a questão da autocensura, né? A gente deixa de falar coisa porque, puta, se alguém não gostar, você tá fudido. Não, isso que eu ia falar, mas que bom que diminuiu, que há pessoas que eu quero ofender. Não. Né? Mas aí eu faço uma outra pergunta. João, eu atrasei um dia de aluguel. Aí vem o proprietário aqui... Vai cobrar a consultoria jurídica aí, hein? Porra, cara, você tá querendo... Não, se criar uma vergonha na cara, mano. É que nem médico, né? O cara, eu sou médico. Tô com uma pereba aqui, você pode dar uma olhada? Tá a mesma coisa, Paulo. Não, mas porra, realmente, a gente tá com um advogado aqui. Se eu falar mais 2 frases, vira uma peça e essa peça é R$500. Perguntaram pro advogado o seguinte, doutor João, quanto é que custa pra fazer 2 perguntas? Eu respondi R$500, qual é a segunda?
Tá certo. Tá certíssimo. Toca, André, faz a pergunta. Não, se eu atraso um dia, aí vem o proprietário e fala assim, você é um caloteiro. Aí, caloteiro não é um plural de... É um conjunto de calote, mal pagamento, sei lá, de atrasos. Ele pode virar pra mim, se ele falar pra mim, você é um caloteiro, eu falo, calma aí, eu atrasei um dia, só foi com você. Você pode gritar aqui na frente do condomínio, num carro de som, dizendo que eu sou um caloteiro. Olha, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser decidida pelo Supremo, cara. Vamos chamar o Depois de 15 anos de processo. Cobrança abusiva. Quando o credor liga seu horário de trabalho ou importuna você por demais numa cobrança de forma assintosa, mesmo ele sendo credor, se ele é credor, ele vai lá, ele entra com ação de despejo, ele cobra, ele protesta, ele negativa seu nome, bota no Serasa, no SPC, faz o que ele quiser. Mas isso não dá direito a ele de te importunar no teu trabalho, de difamar você e principalmente de expor você publicamente. Aqui em Itajaí tem um jornal bem interessante, bem mal criado, chamado Diarinho do Litoral. Escreve tudo com palavrão, tem muito sangue, isso é muito engraçado. Engraçado, até já foi tema de dissertação aí na USP, na Faculdade de Comunicação, que é um case de sucesso, jornal de muitos anos aqui. E dizem, eu não sou contemporâneo, que o dono do jornal, nos seus primórdios, tinha uma bandinha com uma roupa laranja que ele alugava para ir cobrar quem estava devendo. Então ele chegava na tua casa com uma banda, tuba e pó, ficava tocando na tua porta até você sair. Quando você saía, você recebia mensagem, fulano tá esperando você ir lá pagar. Isso é crime. Isso não pode fazer, não. Eu acho que, de repente, a minha pergunta foi assim, se eu tô devendo a você pode chegar na minha porta e falar assim, ou no carro de som e falar, você me deu um calote, é uma coisa, é certo, é verdade. Eu só atrasei um dia, o meu contrato dizia que eu tinha que pagar em dia, é uma coisa. Agora, se ele virar e falar assim, você é um caloteiro, eu acho que é um pouco mais amplo do que na minha vida inteira eu caloto pessoas. Eu acho que vai precisar de uma decisão do Supremo, cara, pra isso. Tomara que não, porra. O Supremo já tá todo fudido aí. A diferença maior no teu ali é se for um carro de som na porta. Essa é a diferença, por conta da repercussão do dano que ele te causa. Se ele foi na tua porta e te falou, isso tem uma repercussão, uma consequência. Agora, se ele foi num carro de som e fez a mesma coisa, essa é a diferença maior. A diferença maior pra mim não é saber se você é caloteiro, ou seja, devedor quanto mais, ou se você cometeu um calote, que foi um deslize apenas. Tem que ser penalmente relevante. Isso tem que ter abalado a tua psique, tem que ter abalado a forma como que você vive e tal. Com certeza o carro de som, mesmo que ele te chame de você cometeu um calote, ia ser horrível. Mesmo que seja né? Ok, então vou mudar de novo a pergunta. Beleza. Chega o proprietário... Já tem uns 1.500 aí, viu? O proprietário é o meu vizinho de porta, tá? Só que aqui tem 4 portas na mesma prumada no meu apartamento. Então, demorou um dia e eu esqueci de pagar o cara e vou pagar no outro dia, tá? Aí ele bate a minha porta e começa a falar mais alto, você é um caloteiro. E aí os meus outros 2 vizinhos escutam isso e minha família escuta que eu sou um caloteiro, mesmo que só pra ele eu tenha esquecido de pagar um dia. É liberdade de expressão, certo? Ele pode virar e falar assim, você é um caloteiro no calor da discussão. Só que eu não sou um caloteiro. Eu posso virar e falar assim, cara, eu te dei um calote, mas eu não sou um caloteiro. Esse com certeza, André, é um daqueles... É liberdade de expressão, isso, eu posso processá-lo... Ele pode me processar? Como é que funciona? Eu acho que o princípio da liberdade de expressão não é para cobrar. O princípio da liberdade de expressão é para não haver o contingenciamento do pensamento, da crítica, da dialética e assim por diante. Esse, como você falou no começo, daquela linha tênue que você mencionou, esse é um caso bem de uma linha tênue. O contexto como essa cobrança foi feita, o número de pessoas que ouviram isso, o abalo que eventualmente causou, vai ser importante para saber se aquela conduta ali é penalmente reprovável ou se ela é só um exercício de direito, se ela é só um mero aborrecimento e não um cometimento de um crime que mereça uma detenção, uma pena de multa e assim por diante. Num primeiro momento, eu como advogado de defesa diria para ele, cara, o que você pode fazer é o que está no contrato. Está no contrato lá que se o cara não pagar, você vai na porta dele xingar? Não. Está no contrato que você pode cobrar uma multa,
você pode negativar ele, você pode entrar em juízo para os bens dele penhorados. É isso que o direito te autoriza a fazer. Se você fizer mais do que isso, você está transbordando do teu direito, você está abusando do teu direito como credor. Não significa dizer que isso seria o suficiente para o cometimento de um crime. Por quê? Porque quando a gente pensa em crime, direito penal, cadeia, é o último extremo do direito. Você tem todas as áreas do direito para resolver teu problema. Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito consumidor, tudo. Quando nada mais dá certo, para proteger aqueles interesses que são mais caros ao ser humano, aí se lança a mão do monopólio da força estatal através do direito penal. Então tem que ser alguma coisa muito relevante para mover a máquina estatal. Me parece que resolve no âmbito civil, não no criminal. Beleza. Bom, agora todo mundo sabe que o André é caloteiro, né? Ou fez um calote, né? Mas tudo bem. Não, diferente. Mãe! Realmente ele cometeu um calote, Tá bom. mas ele tem um histórico de bom pagador. Cara, você é meu advogado preferido, cara. Eu vou começar a pagar honorários pra você, João. Você me defendeu de Paulo Jabado, de Thiago Januzzi, de mim mesmo. Eu fico difícil. Vizinho. Bom, pessoal, eu acho que a gente discutiu bastante aqui. Porra, João Paulo, aprendi pra cacete. Porra, também. E vem cá, agora vamos chegar para aquela parte do nosso podcast, né? Vocês têm recomendações culturais, filmes, livros, lugares para visitar? E aí, João Paulo? Eu tenho dois podcasts que eu comentei aqui, antes da gente entrar no ar, que eu achei fabuloso. É um chamado Praia dos Ossos, um podcast da Rádio Novelo, que está no Spotify, que conta a história. É uma história de direito, né? História jurídica, do julgamento do Dock Street, quando matou a Ângela Diniz. É fantástico, fala do movimento feminista no Brasil e conta uma história de um julgamento muito importante, com grandes players, vale muito a pena, é muito legal, tá? E também o outro podcast que eu recomendo, também está no Spotify, também é da Rádio Novelo, é o Vidas Negras. Excelente. Um abraço a todos, agradeço muitíssimo aí a oportunidade, já era ouvinte de vocês, admirador, fiquei bem feliz de participar. Texto. João Paulo, e aquele livro lá que você comentou? Eu comentei um que eu fiz uma citação, numa provocação, acho que foi do Thiago, uma provocação, que era um texto do Boaventura de Souza Santos, que é um professor titular, é um professor português, titular da Universidade de Lisboa, Universidade Livre de Lisboa, que é Gramática do Tempo. É uma trilogia, Gramática do Tempo, Boaventura de Souza. Legal. E aí, Thiago? Beleza, vamos lá. Tem pouca coisa, mas só uma última coisinha rapidamente que eu vou falar, né? Que é voltando ao que eu falei no episódio da Teoria da Conspiração, que no meu caso, assim, o que eu acho que a gente tem que ter é a questão da responsabilidade epistêmica. A gente tem que ser responsável sobre aquilo que a gente acredita, né? Claro que eu chego num ponto mais radical, né? Que se eu acho que as provas são insuficientes, eu acho incorreto acreditar. Mas só pra reforçar aí a ideia do Clifford. Bom, eu não tenho muita coisa pra recomendar. Eu vou recomendar um canal do YouTube, que é o Normose, que é bem legal, sacou? Eles trabalham um pouco não exatamente só pra essa questão de censura, mas eles são uns documentários bem interessantes sobre a Lava Jato, uma série de coisas, né? Eu acho que é bem interessante. Na área do jornalismo também, a revista Piauí, que eu acho que é um jornalismo muito bem feito, hoje em dia, né? Eu vou recomendar quadrinista, artista plástico, que é o Alan Sieber, super crítico, já foi expulso de jornais por causa disso, né? Eu vou botar uma série de vídeos lá no YouTube, né? No site, como sempre. E assim, eu tava pensando, né? Livros que a gente sempre recomenda, livro de sci-fi, né? Livros de sci-fi que mexem com esse assunto. Cara, são inúmeros clássicos aí do K. Dick, 1974. E só pra não repetir muito, eu vou recomendar o Zamiatan, o Nós, do Zamiatan, que é um dos primeiros livros distópicos que você tem, o soviético. Tem mais 2 livros que, assim, não são exatamente do assunto que a gente está falando, mas eles envolvem a questão de você esconder informação dos protagonistas, né? Que é o Ender's Game, do Arthur Scott Card, que é um autor que eu acho muito bom. Ele é meio polêmico porque ele é mormon, né? Então ele é muito... E é meio mormon fanático também, sim, né? Total, né? Então assim... Não nesse livro, mas em livros mais pra frente, o protagonista só consegue se relacionar com uma outra personagem depois que ele casa com ela, né? Porque ele é bem estrito nisso. Mas ele escreve muito bem. E o Old Man's War, do John Scalzi, bem mais recente, esse de 2005. Excelente livro. Muito bom. Muito bom e bom. E eu acho que é isso. André, e aí? O que você tem pra gente hoje, cara? Beleza. Vamos lá. Primeiro, eu vou deixar um link nos comentários do podcast, lá no nosso site, aqui na
.live, que é esse link do vídeo da Folha, tá? Que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Legal, é referência, eu tive essa referência durante a faculdade, é interessante. Segundo, é um documentário da Netflix que chama Condenados pela Mídia. O primeiro episódio, fala muito bem sobre isso, cara, você entra, as pessoas falam o que querem e depois acontecem tragédias, é documentário, então, histórias reais. Um site que é o Memória da Democracia, também vou botar o link, que é a parte onde mostra o que a gente comentou mais acima sobre o Estadão e Camões, e aí você mostra como a censura atuava. E por último, uma música que, eu lembro de ver um quadradinho na Veja, olha só, isso faz tempo, hein? Onde as pessoas liam Veja e, enfim, sobre um artista brasileiro, um cantor brasileiro, que o cara escreveu e publicou uma música chamada Tô Feliz, Matei o Presidente. Cara, é uma música do Gabriel Pensador, de 1992, onde leiam essa letra do presidente Collor, e ele escreveu uma música inteira que ele mostrava por quê e como ele matou o presidente da República enquanto o presidente era presidente. Tá? Não foi depois que o Collor saiu do poder, foi durante ele. Então, cara, uma expressão de liberdade de expressão, desculpe isso, mas foi muito foda, porque eu vi um quadradinho na Veja, depois fui procurar, não existia stream, galera, nem minha mãe lembra disso. Você não tinha acesso a isso se você não comprasse um vinil ou um CD. Mas CD, a letra é sensacional. Hoje eu tô feliz, matei o presidente, eu tô feliz demais, então fui comemorar, a multidão me viu, começou a festejar, Pensador, Gabriel Pensador. Ouçam. Excelente. Porque isso, liberdade de expressão, isso foi foda. Claro que ele se fudeu, mas, enfim. Ainda sobre liberdade de expressão, filme também muito bom, O Povo versus Larry Flynt. É bom, é excelente. Boa lembrança. Tem bom, não é exatamente relacionado a isso, que é aquele que saiu no Netflix agora, né, o Chicago 7. Sim, Chicago 7. Bem interessante também. Não, esse é bom, um pouco mais complicado, mas não é exatamente do que a gente tá falando, mas é bem legal. Você precisa de várias referências, mas é bom. É bom. Bom, deixa eu começar. Ninguém falou nada disso, mas, é um clássico, precisa ser dito. Documentário, saiu na Channel 4, lá, o canal 4 lá na Inglaterra, que se chama Muito Além do Cidadão Kane. É uma história da Rede Globo. Tô contando todas as maracutaias da Globo, foi um negócio assim, meio horror, assim, né? É muito bom o negócio. É de 93 esse documentário. O mais interessante desse documentário é o seguinte: cara, ele foi perseguido aqui no Brasil com gana. Então, basicamente, quando saiu o bicho, teve uma repercussão, né? Tava falando, contar todos os podres da Globo. E aí a Globo, o que ela tentou fazer? Que é o que se tenta fazer geralmente, comprar os direitos para eliminar o bicho. O cara que fez lá era um Simon Hartog, ele era cara meio assim certinho, idealista, ele não quis vender e evitou, né? Aí o que aconteceu? A Globo entrou na justiça lá na Inglaterra, porque tinha, como ele tá fazendo documentário só, a Globo tinha imagens da TV Globo, da Rede Globo, algo que a gente não falou, né? Que é um dos meios que se usa para fazer censura, né? Ah, não, você tá fazendo copyright. É lógico que existe a doutrina do uso fair use em inglês, que é o uso razoável. E é basicamente o seguinte, né, eu estou fazendo crítica, eu tenho que mostrar um negócio, né? Só qual que é o problema desse uso razoável? Você precisa entrar na justiça para ganhar, então não é um direito que você tem assim, então acabou. Aí a Globo perdeu. Aqui no Brasil, a Record tentou comprar, só que ela ficou com medo desse uso razoável aí no Brasil, então ela acabou desistindo, comprou os direitos em 2009, nunca exibiu o documentário. O interessante desse documentário é o seguinte: quando saiu o bicho, o pessoal já trouxe tape lá da Inglaterra pro Brasil, então aí o pessoal começou a rolar um underground aqui, né, propagando o bicho, né. Em particular, o Museu da Imagem do Som, muito bom aqui em São Paulo, quem não conhece, vá lá, certo? Eles exibiram uma vez, aí o que aconteceu? Chegou o telefonema do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, na época era o Fleury, era o governador. Vai ter que cortar. E assim, em todo o Brasil, assim, todos os lugares que estavam exibindo, parecia um negócio. Eu tinha uma ex-namorada minha, isso lá, não sei que ano, 95, alguma coisa assim, tava indo num negócio lá, que diziam que iam passar a porra do filme.
Era um restaurante ali na Augusta, né? Lá no final da Augusta, lá embaixo, perto da Estados Unidos. Ela chegou, ela tava lá, não sei o que, ia passar, desceu a Polícia Federal, fechou o restaurante. O curioso dessa história, e aí você vê que muitas vezes a arbitrariedade é basicamente foda-se a lei, eu tenho arma, eu que mando, né? Eu não consegui achar nenhum processo legal aqui no Brasil sobre esse negócio. Só que foi reprimido sistematicamente isso aí. Acabou já a partir dos anos 2000, né? Caiu na final dos anos 90, você ia lá nas baladinhas aí, nos lugares. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu já conhecia, nunca consegui assistir em lugar nenhum. Eu tava lá no Bar das Empanadas e apareceu a moça vendendo o DVD pirata. Então foi aí que eu consegui assistir esse filme. E aí depois dos anos 2000, aí já caiu na internet, já virou. Nunca foi exibido em nenhum circuito de cinema brasileiro. O direito ainda é da Record, que eles acabaram comprando em 2009, mas nunca exibiram o bicho. Mas onde a gente encontra hoje ele? Internet vai ter o link. No YouTube tá lá. Tá? 1h30, muito bom. O segundo recomendação é uma recomendação que eu já fiz, mas que hoje acho que é muito mais importante do que é um livro, que é um dos melhores livros já escritos, que chama Manufacturing Consent. É do Noam Chomsky e do Herman. A ideia do livro basicamente é qual que é? Tá lá no prefácio, na introdução. E os autores, o Chomsky e o Herman, falam: olha, como é que a gente explica o fato que nos Estados Unidos a gente tem uma garantia de liberdade de expressão expressa na Constituição, você tem instituições para protegê-las, mas a mídia, a gente tem uma mídia, a grande mídia americana, é menos diversa que o Pravda na União Soviética, lembra? Isso é um livro de 88, tá? Guerra Fria ainda, entendeu? Eu sei, o Pravda era o órgão oficial de mídia da União Soviética. Então, como é que a gente explica que tem mais variedade de opinião no Pravda do que em toda a grande mídia americana? Essa é a ideia. E aí eles vão tentar explicar por quê. Tudo que ele escreve lá é válido hoje e acho que até mais válido do que naquela época. Tem um livrinho agora, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é de um grande jornalista, tá? Tem até o prêmio, que é o nome dele, para mídia independente, que chama E.F. Stone, Easy Stone era o nome dele. Tem em português o livro, certo? O companheiro às vezes chama O Julgamento de Sócrates. Ele era um puta jornalista, tinha assim, influente pra cacete entre o pessoal mais alternativo, né? Ele sempre foi boicotado pela grande mídia. Depois ele se aposentou, tá? Ele resolveu aprender história clássica. Então ele aprendeu grego antigo, não sei o quê, e escreveu um livro sobre o julgamento de Sócrates. Por que isso é importante? Porque o julgamento de Sócrates, quando a gente fala assim de liberdade de expressão, o pessoal costuma citar muito Atenas Antiga, né? E Atenas Antiga, e aí como contra-exemplo da liberdade de expressão que tinha Atenas, o pessoal cita o julgamento de Sócrates, que Sócrates foi obrigado a se matar. E ele mostra no livro, assim, usando referências da época, né? Não é bem assim. O Sócrates fez de tudo para morrer. Tudo que ele podia para se foder, ele fez. Então ele mostra isso, assim, usando referências da época. Então é muito legal. Eu vou dar um outro vídeo do YouTube, é um comediante que já faleceu, é um comediante americano que já faleceu faz alguns anos, já uns 10 anos aí, George Carlin, não sei se vocês já ouviram falar. Espetacular. Ele se tornou famoso por um sketch que ele fez, acho que em 72, que chama 7 Dirty Words, 7 palavras sujas. Essas 7 palavras basicamente eram 7 palavras que eram assim, as únicas palavras que eram proibidas para aparecer na televisão americana nos anos 70. E ele fez um programa lá, um sketch que ele usou todas elas. E aí deu uma merda, não sei o que, chegou até o Supremo e aí caiu essa lista. Aí o que os caras fizeram? Não, então a gente, tudo bem, não é do governo, a gente cria uma instituição aí, não sei o que, e proíbe essas palavras do mesmo jeito. Mas assim, ele conseguiu chegar no final dos anos 70 e liberar isso aí. Finalmente tem um filme que acho que todo mundo deve ter assistido, tá? É um filme muito bom, mas como ele prenuncia o mundo atual, em particular o Brasil e os Estados Unidos atual, que é o filme Clube da Luta. Ah, sem dúvida. Bom filme. Entendeu? Assim, excelente filme, né? O curioso é o seguinte, você pode ter novamente, uma leitura simples dela, que vamos arranjar soluções simples para problemas complexos. Então, qual que é a solução da humanidade? Vamos destruir os servidores dos cartões de crédito, né? Eu não sei, assim, é difícil a gente avaliar isso aí, né, em retrospectiva, o que o diretor e o escritor queriam fazer, porque é baseado no livro do Chuck alguma coisa, esqueci o nome do cara. Palahniuk, eu acho que é isso. Eu não sei qual que era a opinião do cara, né?
Mas, assim, o negócio é tão absurdo. Mesmo na época, eu falei, porra, achei louco demais o filme, mas é absurdo o que tá propondo ali, né? E, curiosamente, para uma porcentagem significativa da população brasileira e americana, os caras adotaram a solução que o cara pôs no livro, né? Então as motociatas e esse machismo tóxico que tem aí tá lá, né? Tá lá no livro, né? Então essas são as minhas recomendações para esse episódio. Beleza. Espero que vocês gostem. Então é isso aí, agradecer a presença aqui do João Paulo, com as suas iluminações jurídicas pra gente. Meu advogado. O boleto vai chegar na casa do André. Vai chegar o boleto. Pode mandar. Obrigadão, turma. Obrigado mesmo. Foi um prazer tê-lo aqui, João Paulo. Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer tremendo, cara. Beleza, valeu.